Capítulo 311. O clímax presumido. Tradução Silva. 10 minutos. Esta duração de tempo não foi nem um pouco curta para um duelo. Nos primeiros dias da Aliança de Glória, as partidas tinham um limite de tempo. Naquela época, uma partida 1x1 tinha um limite de 5 minutos. Se não houvesse vencedor após esse tempo, quem tivesse mais saúde seria declarado vencedor. A restrição de tempo foi a princípio planejada para ajudar na transmissão, mas por causa desse tipo de regra, muitas estratégias passivas foram usadas. Por exemplo, depois de obter uma certa vantagem na saúde, eles não tentariam lutar contra o oponente e correriam ao redor do mapa em vez disso e brincariam de esconde-esconde. Dessa forma, havia muito mais opções táticas, mas esses tipos de táticas de esconde-esconde eram muitíssimas entediantes de assistir. O oponente ficaria desanimado e o público não ficaria feliz. Até mesmo os comentaristas ficavam sem palavras quando esse tipo de partida acontecia. Como resultado, a aliança prontamente convocou uma reunião e decidiu remover o limite de tempo. A partir de então, nenhuma partida teria uma restrição de tempo. A partida seria decidida por quem viveu e quem morreu. Com isso, mesmo que os jogadores jogassem sujo, eles também precisavam tomar a iniciativa. Fugir e se esconder não seria mais a estratégia principal e as lutas tornaram-se muito mais agradáveis. Embora sem a restrição de tempo, a Aliança achou mais difícil planejar uma programação, mas não foi tão ruim que eles não pudessem resolver. Partidas agradáveis também foram benéficas para sua receita. Eles não queriam partidas chatas de esconde-esconde apenas para tornar as coisas mais convenientes. A restrição de tempo foi descartada, mas o motivo pelo qual eles escolheram 5 minutos como limite era lógico. 5 minutos era mais do que suficiente para completar um duelo. Além de arrastar a partida lenta à marca dos 5 minutos, as estratégias utilizadas foram mais do tipo caná e cauteloso, onde os dois lados se desgastam aos poucos. Mas a partida atual sem dúvida não era desse tipo. A luta intensa do primeira folha de outono e do poeira do deserto destruiu rapidamente um quinto dos arredores, onde havia algum sinal de canaíce. Ainda assim, os dois lados ficaram inesperadamente presos em um impasse por 10 minutos. Isso realmente era muito raro de ser visto. Eles ainda não terminaram. No momento, os dois jogadores ainda estavam com um quarto da saúde. O público assistiu com admiração. O comentarista pesquisou alguns dados com rapidez e os expôs. 10 minutos. Sun Xian e Han Manqin já lutam há 10 minutos. No momento, os dois ainda têm um quarto da saúde restando. Se seguir neste ritmo, a partida deve durar cerca de 13 minutos. Aqueles que estão familiarizados com os registros de glória podem pensar que este tempo não é incrível, mas todos devem saber que essas partidas longas são principalmente devido a lutas sujas. Mas ser capaz de alcançar uma duração de mais de 10 minutos com lutas diretas tão intensas, esta é minha primeira vez testemunhando tal partida em carreira. O comentarista falava sem parar. Devido à natureza inesperada do evento, ele não havia feito nenhuma pesquisa anterior. Os comentaristas só puderam confiar em sua experiência relativamente rica para mostrar que esta partida não era comum. Quão extraordinário eram 10 minutos. Na realidade, jogadores experientes de Glória poderiam dizer que com conflitos tão intensos, com certeza não era normal. Ninguém realmente prestou atenção ao falatório do comentarista. Todos estavam focados na partida. Quem vai ganhar? Chingu agarrou o braço de Yeshil e perguntou. Esta partida foi realmente equilibrada. Era impossível dizer quem tinha vantagem. Chingu duvidou que ela fosse boa o suficiente para dizer, então ela perguntou a Yeshil, que era mais habilidoso, o que ele pensava. É difícil dizer agora. Yeshil disse. Por quê? Eles ainda têm muita saúde sobrando. Yeshil disse. O que você quer dizer? Chingu não entendia. No momento, nenhum deles é capaz de pegar a iniciativa para si por completo. Eles ainda têm um quarto da saúde, então ainda não podem contar com uma única oportunidade de vencer a partida. Só um pouco mais. Eles têm que pelo menos atingir a marca de sangue vermelho. Ishio disse. E depois que eles atingirem? Shengu perguntou. Depois de alcançarem, uma única habilidade derradeira de alto dano pode decidir a partida. Ishio disse. O Shengu acenou com a cabeça em compreensão. Quanto a Tan-Ho, ela estava extremamente focada na partida. Afinal, Mago de Batalha era a classe que ela estava usando no momento. Esta partida poderia abrir muitas portas para ela. A única coisa ruim era que sua bruma gaseosa ainda não tinha alcançado o nível 40, então ela ainda não tinha muitas habilidades. O número de coisas que ela poderia aprender era limitado. No entanto, apenas pelas habilidades de baixo nível que ela poderia usar, Tan-Ho já podia ver uma grande diferença entre eles. Seja o jogador ou personagem.
O público não estava mais aplaudindo. Porque neste tipo de impasse, enquanto os dois estavam atacando um ao outro sem parar, eles também estavam bloqueando os ataques um do outro. O público pensava que logo haveria um clímax, mas a única coisa que surgiu foi um vazio. Gritar e torcer quando não havia motivo para tal fez com que todos se sentissem um pouco estranhos. Se eles continuassem fazendo isso não mostraria o quão inexperientes eles eram. Assim, o público assistiu e aguardou em silêncio a conclusão da partida. Todos se animaram de repente com um sobressalto. A saúde dos dois personagens caiu mais uma vez. Ninguém sabia os detalhes sobre como exatamente a saúde deles caiu. Muitos na plateia já não sabiam se a partida poderia ser considerada intensa. Os dois estavam sempre lutando, mas também nunca parecia que algo estava acontecendo. A única coisa que podiam ver era a saúde diminuindo lentamente. Mas então, depois de 10 minutos, a saúde dos dois personagens de repente começou a piscar em vermelho. Sangue vermelho. Chengu falou. Sim, é hora da partida ser decidida. Assista com atenção. Ishio disse. Chegou a hora de decidir o jogo. Ishio não foi o único a entender esse raciocínio. As pessoas nos assentos dos jogadores profissionais prendiam a respiração. Os 10 minutos anteriores foram apenas um acúmulo. Este momento final seria o clímax. O clímax de toda a partida também seria o ponto decisivo. No palco, após a troca, primeira folha de outono repentinamente recuou. Nesse momento crucial, ele mudou de estratégia e desistiu de atacar cegamente. Contando com os buffs de mago de batalha dos perseguidores, bem como a alta mobilidade do espírito de batalha, ele começou a perambular, esperando a oportunidade de se mover, pronto para dar o golpe final em seu oponente. E Anankin. Nesse momento final, ele usaria sua estratégia de avanço até o fim. Por. O público silencioso de repente explodiu em gritos e aplausos após essa troca, aos olhos dos membros da público, que não tinham sido capazes de ver claramente a situação, ano em que havia tomado o impulso. Mesmo que o motivo da agitação do público fosse errado, o clímax da partida havia começado. Aceite esse sonteando imbecil. Shengu gritou com raiva. Nesta partida, ela não era uma fã neutra. Ela esperava 100% que Sun Tian vencesse, mas a maior parte disso era devido a ela ser uma torcedora do time. Afinal, Sun Tian não estava na Era Suprema há muito tempo. Ela ainda não tinha se tornado sua fã devota. Agora que de repente ela o viu correndo com o rabo entre as pernas, ela de imediato sentiu um desdenho extremo dele. Não se precipite. Apenas observe com atenção. Eixe pediu. Olhe para aquele cara desesperado. Gritou Shengu. Eu sinto que ele está jogando muito bem. Tanhou, que não estava participando da discussão, interrompeu. Eu concordo. Ishio também acenou com a cabeça. Sério? Então isso é bom, Shengu não argumentou. Ela estava nervosa, mas depois de ouvir que Sun Tian talvez não perdesse, ela se sentiu bastante satisfeita. Atate. Nesse momento crucial, Ranun King parecia não saber o que significava a palavra cautela. Como se ele também não soubesse o que significava calma, ele continuou a atacar ferozmente. Punho destruidor. Poeira do deserto deu um soco direto no primeiro flor de outono, que tinha acabado de rolar para trás em confusão. Chute circular. Poeira do deserto perseguiu-o, soprando um redemoinho de ar. As duas habilidades foram conectadas muito rapidamente, mas Sun Tian se moveu mais rápido. Seu primeiro flor de outono não se levantou depois de rolar para trás e, em vez disso, colou para o lado. Este foi apenas um movimento básico, mas conectar perfeitamente esses dois rolamentos assim sem dúvida não era fácil. Se o segundo rolamento tivesse sido um pouco atrasado, então ele certamente teria sido varrido pelo chute circular. Tigre altivo. Tanuan King mais uma vez usou uma habilidade de alto nível em um momento inoportuno. Poeira do deserto voou para frente, suas duas pernas apontadas para o primeiro flor de outono. Desta vez, mesmo um rolamento perfeitamente conectado não seria capaz de evitar isso. As duas pernas de poeira do deserto dispararam em direção à cabeça do primeiro flor de outono, derrubando-o. Poeira do deserto seguiu o ímpeto e saltou para trás dele. Ele chutou mais uma vez no ar para uma marca da área em preparação para finalizá-lo. O dano do tigre altivo não foi suficiente para matá-lo instantaneamente, mas com essas outras habilidades, seria o suficiente. O público pensou que a partida terminaria naquele instante. Shengu estava praticamente prestes a começar a praguejar quando viu o primeiro flor de outono rolar para trás como uma recuperação rápida. Seu personagem ainda não tinha se levantado completamente quando sua lança aniquilação do mal espetou à frente e na diagonal um golpe celestial. Golpe celestial era a habilidade de nível mais baixo dos magos de batalha, mas este golpe celestial era feito quando o oponente estava atrás dele.
Usando este padrão anormal, ele atacou e colidiu com a marca da área do poeira do deserto. Uma marca para baixo e um golpe para cima. As duas habilidades colidiram sem que ninguém ganhasse. Primeiro, Folha de Outono foi forçado a deslizar para trás e Poeira do Deserto também foi empurrada para o ar. Em seguida, primeiro Folha de Outono puxou sua lança e então ergueu a aniquilação do mal negro como um dragão erguendo sua cabeça, acumulando poder mágico na ponta. O mago de batalha ainda era um mago. Sua força de batalha não era completamente física. Uma parte ainda maior disso era magia. A aniquilação do mal estocou para a frente. A magia acumulada congelou em um dragão negro. Seu rugido levantou a poeira e as rochas, avançando na direção do poeira do deserto. Habilidade derradeira de mago de batalha nível 70. Voo do dragão celeste. O público mais uma vez pensou que a partida estava decidida. Desta vez, Shengu estava pronta para aplaudir alto. Flore. A tela também exibia essa palavra. Mas depois de ver o dragão mágico se dissipar do voo do dragão celeste da aniquilação do mal, os jogadores descobriram surpresos que Poeira do Deserto estava ao lado do primeira Flor de Outono. Um alvo atingido pelo voo do dragão celeste não poderia aparecer próximo ao usuário, o que significava que o ataque não havia acertado. Aquele que obteve a glória foi Hanwin e seu Poeira do Deserto. Primeira Flor de Outono tinha caído. Capítulo 312. Você ainda é muito verde. Tradução Silva. A salva de palmas originalmente bem arranjada pouco a pouco virou um caos, até que o barulho esmeceu por completo em nada. A parte do público que estava aplaudindo Sun Xian já havia parado por vergonha. E aqueles que estavam tristes por Anwen King de repente voaram do inferno para o céu e não souberam como reagir por um momento. Até o anfitrião estava comemorando secretamente depois de um momento de choque. Ele quase anunciou o resultado incorreto. Ele pensara que An Wenqin sem dúvida tinha morrido e estava prestes a parabenizar Sun Xiang por sua vitória. O silêncio mortal continuou por alguns segundos, até que o público por fim recuperou a compostura e explodiu em aplausos. Aproveitando esse momento de choque, a aliança aproveitou para mostrar rapidamente o replay daquela jogada final. Cada tela mudou para a filmagem daquele instante e a transmitiu repetidas vezes. Só então o público foi capaz de entender. No momento em que o dragão negro rugiu à frente do voo dragão celeste do primeiro Flor de Outono, o poeira do deserto pisou várias vezes ainda no ar. Aqueles que estavam familiarizados com Glória reconheceram que ele estava usando a marca da águia. A marca da águia não consistia em apenas uma única marca. Conforme o nível de habilidade aumentava, o número de marcas poderia chegar a 5. O poeira do deserto havia claramente upado a habilidade até este ponto. Quando a marca dele colidiu com o golpe celestial, mesmo que seu personagem tenha sido atingido, a habilidade não foi interrompida. As próximas 4 marcas permitiram que ele caísse diagonalmente. Contando com essa descida, ele foi capaz de se esquivar do rugido do dragão negro. Depois de pousar no chão, ele imediatamente usou um já poderoso. Neste momento, o voo do dragão celeste do primeira folha de outono ainda não tinha terminado completamente, então como ele poderia se esquivar deste ataque? Com apenas um pouco de saúde restante, ele caiu nesta habilidade de nível 10. Este breve instante foi reproduzido várias vezes. A transmissora apressou seu tabal e cotou todas as trocas após o sangue vermelho e depois os mostrou na tela de diferentes pontos de vista. O replay em velocidade normal parecia estar em alta velocidade e o replay em câmera lenta parecia na velocidade adequada. Os aplausos continuaram a ressoar. Hanwen King levantou-se da plataforma. Da mesma maneira que apareceu no palco, ele caminhou até o centro. Quanto a Sun Qian, ele não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ele não conseguia acreditar que havia pedido naquele golpe final. Como um jogador profissional, perder era uma ocorrência muito comum. Apenas o que pegava era que ele estava tão confiante nessa partida. Ele já havia dito que acabaria com o rancor entre a Era Suprema e os tiranos. Mas foi ele quem na realidade perdeu. Isso realmente o fez sentir-se envergonhado. Sun Xiang desejava a beça poder se esconder atrás da plataforma e esperar até que o primeiro dia do fim de semana das estrelas terminasse antes de escapar. Mas ele sabia que isso não era possível. Se esconder não era uma opção. Quanto mais tempo ele se escondesse, mais envergonhado ele ficaria. Sun Xiang respirou fundo e por fim se levantou. Ele teve que enfrentar o que estava por vir. Ele desceu da plataforma e viu que Han Wenqin já estava no centro do palco. Ele não disse nada e não foi embora. Ele apenas ficou lá. Os olhos de Sun Xiang contraíram. Han Wenqin estava esperando por ele e certamente queria dizer algo. Infelizmente, ele sem dúvida não era um veterano amigável.
Ele finalmente caminhou até o centro do palco e viu que o fio de Hanween King estava fixado nele. Sun Xian caminhou na frente dele e ainda conseguiu forçar um sorriso. Tiranos e Era Suprema eram originalmente rivais na aliança. E antes da partida, Sun Xian até tinha dito palavras tão arrogantes. Era óbvio quão hostil era essa partida. Apesar da experiência abundante do anfitrião, neste momento, nem ele sabia o que dizer. Ele olhou para a esquerda e depois olhou para a direita. De repente, ele percebeu que o ar-fio de Hanween King estava voltado para ele. O anfitrião arrepiou-se. Ele não disse nada e entregou o microfone para Hanween King. Ah, Hanween King riu. As crianças querem uma mudança nas dinastias, mas ainda são muito verdes. Todo o estádio entrou em alvoroço, especialmente a mídia. Todo mundo estava animado. Ninguém havia pensado que o desafio de novatos deste ano seria assim. Hanween King. Ele merecia ser chamado de tirano. Sua provocação não era dirigida apenas a Sun Xian, mas também a Tang Yao, que havia dito o Júnior sucede o veterano. E talvez ele também incluísse Gao Yingji, que também havia devotado Wang Jixi antes. O desafio de novatos deste ano continuou apresentando desafios reais para os veteranis. Os dois anteriores tiveram sucesso, mas quando chegou a Hanween King, ele finalmente ajudou os veteranos a restaurar sua reputação. Seu ainda são muito verdes representou uma resposta poderosa para todos aqueles novatos que estavam impacientemente esperando vencer os veteranos. O rosto de Sun Jiang estava cheio de amargura, mas o que ele poderia fazer? O contra-ataque de Han Wenqin foi feito após vencer a partida. Ele tinha provas para mostrar, aumentando a força 100 vezes. Sun Jiang foi originalmente alguém que foi colocado ombro a ombro com os deuses como Han Wenqin. Mas sua avaliação de ainda muito verde matou impiedosamente o status de Sun Jiang como um deus. Naquele momento, ele havia se degradado em um verdadeiro novato, impaciente para agarrar o topo. Mas, na verdade, ele já havia chegado lá uma história em que alguém tenta roubar uma galinha, mas acaba perdendo um punhado de arroz. Foi assim mesmo. E Anakin ainda não havia terminado. Suas palavras anteriores haviam sido dirigidas a todos os novatos, mas as próximas palavras foram especialmente para Sun Xian. Nada mal. Você jogou muito bem. Anakin também disse essas palavras corteses, mas seu tom frio fez com que parecesse estranho. Ser capaz de acertar com precisão um golpe celestial por trás é algo que poucas pessoas podem fazer. Surpreendente. Anakin disse. Sun Xiang estava surpreso. Aquilo realmente foi uma exibição divina de sua mecânica e tomada de decisão. Foi muito brilhante. Ele não achava que Anakin iria destacar isso em especial. A transmissora também seguiu. Quando ouviram as palavras de Anakin, eles imediatamente mostraram um trecho do brilhante golpe celestial de Sun Xiang. Por um curto período, a atmosfera ficou mais amigável. Os olhos do anfitrião brilharam e ele queria dizer algo também, mas Anakin falou primeiro. Mas se fosse Yishio, então, no mínimo, ele não teria pedido aquele voo do dragão celeste. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. A situação de repente ficou difícil. Anakin tinha andado em círculo com Sun Xian, mas com isso todos foram capazes de entender o que ele estava dizendo. Você é muito bom, mas comparado a nós, veteranos, você ainda é muito verde. E pior ainda, ele havia trazido Yeshil para isso. Os fãs da Era Suprema que estavam prontos para pular e gritar por Sun Xiang sentaram-se silenciosamente depois de ouvir isso. Embora Yeshil tenha se aposentado, a silhueta gloriosa dele ainda não deixou seus corações. Se Janwen King tivesse dito que Sun Xiang não era tão bom quanto ele, todo mundo sem dúvida iria pular e discutir. Mas, usando Yeshil como comparação, os fãs da Era Suprema só podiam aceitar isso. Chenggu era uma dessas fãs. Depois que Han Wenqin venceu e começou a ridicularizar Sun Xiang, ela ficou furiosa. Mas depois que ele mencionou Yishio, ela de repente se acalmou e em silêncio voltou a sentar-se como uma dama. O estádio mais uma vez ficou em silêncio e observou Han Wenqin sair do palco. As telas ainda exibiam o brilhante golpe celestial de Sun Xiang, mas a cena mudou rapidamente. Ficou claro que a aliança sentiu que estava mostrando que não se encaixava na situação. Sun Xiang foi deixado sozinho no palco. O anfitrião ficou de lado e realmente não sabia o que dizer. No final, Sun Xiang tomou a iniciativa e pegou o microfone. Eu pedi hoje e não há nada que eu possa dizer sobre isso. Mas amanhã pode não ser o caso. Depois de dizer isso, ele devolveu o microfone e saiu do palco sem olhar para trás. O público assistiu em silêncio. O desafio de novatos desta vez trouxe muitos sentimentos diferentes. No momento, ninguém sabia se isso era bom ou ruim. A atmosfera no estádio era dura, algo que o anfitrião ou a emissora sem dúvida não esperava ver.
Eles imediatamente limparam o palco e seguiram para a próxima partida. A partida seguinte seria o desafio final do dia. Originalmente, tinha sido um show que os anfitriões haviam planejado com muita meticulosidade. No entanto, eles não esperavam que o desafio de novatos fosse tão atraente. Era provável que o show que eles planejaram não trouxesse os resultados desejados. Os anfitriões eram do time Sansara e a última partida deles seria o novato do seu próprio time contra seu craque, Zouzekai. Sansara obviamente não poderia sacrificar Zouzekai ao novo novato. Eles planejaram usar o desafio de novatos para colocar os holofotes em Zouzekai. Com um jogador do mesmo time, Zouzekai poderia tornar o show muito mais deslumbrante do que qualquer outro com mais facilidade. Mas Sansara não esperava que os novatos desta vez fossem tão fortes e criassem uma agitação tão forte. Para o desafio, os anfitriões só conheceram os participantes de antemão. Eles esperaram que fosse como de costume, onde o novato e o veterano teriam uma partida amigável. Mas desta vez, nenhum dos novatos pensou na partida como um show e jogaram para valer. Os veteranos se recusaram a ficar para trás e, no final, o desafio se transformou em uma competição formidável onde o novo e velho lutou para vencer. Isso foi algo que superou completamente o desempenho planejado de Sansara. Nesse momento, parecia que para eles as coisas acabariam como na primeira partida. Dessa forma, todos puderam apreciar a nova tecnologia de projeção. As cores deslumbrantes atariam alguns olhares e talvez deixassem mais de uma impressão. E neste momento, quando o nome do desafiante saiu, as reações do público foram claramente medíocres. Depois de ver o clímax formidável entre Sun Xiang e Jan Manqin, o público não esperava mais nada. Os membros de Sansara estavam desanimados, mas não havia nada que eles pudessem fazer e apenas continuaram como planejado. O novato e Zouzekai subiram no palco, disseram algumas palavras e depois lutaram. Os dois lutaram linda e esplendidamente. Como era a casa de Sansara, as reações do público ainda foram relativamente calorosas, mas foram apenas calorosas e longe de serem animadas. Sansara estava em defesa. A apresentação planejada com meticulosidade realmente se tornou uma simples apresentação aos olhos do público. Capítulo 313 Coletiva de imprensa. Tradução Silva. Após o fim da partida, os aplausos do público soaram um pouco mecânicos. Eles claramente não sentiam nenhuma animação genuína e estavam apenas dando palmas de cortesia. O craque da Sansara, Zouzekai, não pareceu se importar. Logo que a partida terminou, ele acenou com as mãos para o público e deu um obrigado antes de sair rapidamente do palco. Do início do show de abertura, era estimado que ele deveria ser a estrela mais brilhante desta noite. Mas no final, parecia que ele fazia parte de algum programa que saía depois da meia-noite, que só servia como perda de tempo. Todos da Sansara suspiraram. Embora o desafio de novatos deste ano tenha sido, sem dúvida, a apresentação mais espetacular e bem-sucedida da história de Glória, a competição não havia dado nenhum destaque aos seus jogadores profissionais. Isso só os fazia ainda mais deprimidos quando pensavam nisso. Assim que o desafio de novatos terminou, o primeiro dia do fim de semana das estrelas basicamente chegou ao fim. Todas as lutas foram 1x1, mas apesar de cada partida não ter sido longa, o intervalo, as conversas e a abertura fizeram com que o evento durasse quase 2 horas. Depois disso, houve outro show de projeção e alguns eventos de sorteio. Se isso fosse no passado, a essa altura, a maior parte do público já teria saído do estádio. Mas com a nova tecnologia de projeção, grande parte do público ainda não ficou satisfeita e ficou para continuar admirando. O show de encerramento continuou por quase meia hora antes dos anfitriões anunciarem oficialmente que o primeiro dia do fim de semana das estrelas havia terminado. Durante essa meia hora, o pessoal da segurança, encarregado de manter a ordem na saída das pessoas, assumiram suas posições. As luzes aumentaram pouco a pouco até que todo o estádio ficou iluminado. O público se levantou e começou a sair do estádio. Vários dos fãs mais loucos ainda estavam olhando para os lados. Enquanto estavam no local, esperavam encontrar uma chance de ver ou encontrar um de seus ídolos. No entanto, o anfitrião obviamente havia se preparado para isso. Os jogadores profissionais tinham sua própria passagem e não se misturariam com o público normal. Quando as luzes se acenderam e o público se virou para os assentos dos jogadores profissionais, eles descobriram que já haviam saído. A multidão moveu-se lentamente para fora. Depois de saírem, eles imediatamente se sentiram mais livres. Muitos dos membros do público eram pessoas oriundas da cidade, então eles já tinham muita experiência com o estádio. Depois de sair, eles não pararam para descansar e de imediato foram para a beira da estrada. Mesmo que vários táxis abertos a negócios tivessem vindo sabendo que haveria negócios, não houve o suficiente, tornando a beira da estrada incrivelmente barulhenta.
Os T's não desconheciam esse tipo de cena. E Xiu, é claro, não precisava ser mencionado. Quanto a Shengu e Tang Hou, o Cybercafé ficava ao lado do estádio da Era Suprema. Sempre que a Era Suprema tinha uma partida em seu estádio, o cenário parecia o mesmo. Como eles poderiam não ter experimentado isso antes? No final, os T's vagaram por mais meia hora antes de por fim pegar um táxi. Quando voltaram para o hotel, os T's estavam cansados e com fome. Eles jantaram no avião. Assim que chegaram na cidade S, correram direto para o hotel e em seguida para o estádio sem tirar um tempo para descanso. Enquanto estavam concentrados em assistir às partidas, esperando na fila e por um táxi, não se sentiram cansados ou com fome. Mas assim que chegaram ao destino final, eles imediatamente sentiram como se seus corações estivessem presos às suas costas e correram direto para a sala de jantar. Depois de escolher algumas coisas, os tesoares caíram sob a grande tela de TV na sala de jantar. Hoje em dia, o negócio dos esportes estava em forte desenvolvimento e a Aliança de Glória estava entre as que se destacavam. Adicionando a base de jogadores de Glória muito grande, a fundação para isso era muito sólida. A hospedagem do fim de semana das Estrelas de Glória foi naturalmente uma grande ocasião para a cidade irense. No momento, a TV estava mostrando alguns momentos importantes do primeiro e do desafio de novatos do fim de semana das Estrelas. Isso foi desde o show de abertura até cada partida do desafio. Os três tinham acabado de ver isso, então, quando viram os destaques, não encontraram nada de novo. Chenggu manteve seu estado animado e chamava os dois para o ar rapidamente sempre que algo espetacular acontecesse. A única parte sombria foi o momento em que Han King venceu Sun Xiang. Este foi originalmente o ponto mais alto da noite, mas Chenggu não estava feliz com isso. Após a exibição dos destaques, a tela da TV mudou para a coletiva de imprensa após o evento. Como o anfitrião, embora Sansara se sentisse um pouco deprimida com o rumo que as coisas seguiram, eles ainda elogiaram o sucesso da tecnologia de projeção, bem como o brilhantismo do desafio de novatos. Eles então convidaram algumas estrelas para falar com eles. A maioria deles foi pela opinião oficial e elogiou o evento deste ano. Mas como os repórteres poderiam ser despachados com tamanha facilidade? A disputa sobre o novo e o antigo no desafio de novatos foi naturalmente lançada para eles em uma série de perguntas. Mas a aliança já estava preparada para isso. Os membros que foram enviados para falar com os repórteres eram todos especialistas em entrevistas. Contra tais perguntas afiadas, nenhum deles não riu, enfatizou o espírito esportivo e sentiu que a luta entre os jogadores novos e antigos era um reflexo do desenvolvimento de Glória. Claramente, os repórteres não iriam tirar muito proveito desses jogadores. Os repórteres foram pacientes na espera, pois sabiam que, de acordo com as regras, parte dos participantes do desafio de novatos teria que aceitar entrevistas. No final, 4 dos participantes do desafio apareceram na coletiva de imprensa. Dos novatos veio o Dayanki da primeira partida e o novato do Sansara da sexta partida. Quanto aos veteranos, compareceram Wang Jixi e Zhou Zekai. Quando os repórteres viram isso, perceberam a astúcia do dono da casa. Nenhuma das pessoas que eles queriam entrevistar apareceu. O que havia para perguntar a Dayanki e aquele novato da Sansara? A única pessoa em quem os repórteres estavam interessados era Wang Jixi. Os repórteres rapidamente se aglomeraram e inundaram Wang Jixi com perguntas. Naturalmente, as perguntas deles estavam focadas em sua derrota para Gao Yinjie. Wang Jixi era um velho veterano. Ainda mais, aquela partida foi arquitetada por ele, então a situação atual já havia sido antecipada muito antes. A participação dele na coletiva de imprensa foi algo que ele solicitou pessoalmente. Como ele poderia estar despreparado para isso? Wang Jixi não se apressou nem demorou a responder às perguntas dos repórteres e respondeu isso com clareza. Mesmo que os repórteres não tenham recebido nada incrível como esperavam dele, as respostas exatas de Wang Jixi foram aceitáveis para eles. Não foi fácil para eles também. De frente para a Estela, quem sabe quantas vezes receberam olhares desdenhosos de suas perguntas afiadas. Não faltaram perguntas para Wang Jixi. Houve até perguntas sobre se ele havia pedido intencionalmente, às quais Wang Jixi respondeu com paciência. Comparado a ele, Zhou Zekai e os outros não receberam muita atenção. Apenas aqueles que não conseguiram se espremer na multidão de Wang Jixi vieram fazer algumas perguntas. Esse tipo de cena era bastante comum. Na realidade, ser entrevistado não era algo empolgante para a maioria dos jogadores profissionais. Alguns até ficavam felizes quando eram ignorados por eles. Por exemplo, Zhou Zekai, que atualmente era o jogador mais popular de Glória, ficou bastante satisfeito ao receber tão pouca atenção. Porém, em comparação com os dois novatos, Zhou Zekai ainda recebeu mais atenção.
As opiniões de um deus sobre as coisas eram muito mais atraentes do que a opinião de alguns novatos. A maioria dos repórteres que não conseguiram chegar ao Wanji-Xi foram para Zouzikai. Como representante dos jogadores da geração intermediária em relação ao desafio de novatos deste ano e à movimentação dos novatos, você acha que esse tipo de comportamento é uma forma de desrespeito aos veteranos? Perguntou um repórter. Silêncio, vários segundos de silêncio. Depois de pensar um pouco, Zouzikai ergueu a cabeça e disse com sinceridade: Está tudo bem. E então não houve nada depois disso. Depois de dizer essas palavras, Zouzikai olhou para os repórteres, indicando que estava pronto para a próxima pergunta. Os repórteres ficaram perplexos. Eles sabiam de antemão que entrevistá-lo era uma tarefa muito difícil. Considerado o cara mais bonito de Glória, ele com certeza tinha o aspecto que combinava com isso. Mas quando se tratava de conversar com outras pessoas, ele era bastante reservado, especialmente com a mídia. Para perguntas muito longas, ele às vezes respondia apenas com um sim, ou um não, como ele havia respondido anteriormente com seu está tudo bem? Não se poderia dizer que ele não respondeu à pergunta do repórter, mas qual foi o objetivo de anotar esse tipo de resposta? Xingu, que estava assistindo à entrevista, riu, apontando para a tela: Eu gosto de assistir às entrevistas dele. Quanto a Tan Ho, que estava assistindo a uma entrevista de Zhou Zekai pela primeira vez, ela descobriu imediatamente que ele era diferente da norma. Ela perguntou espantada. Essas palavras foram a resposta dele. Sim. Ishio acenou com a cabeça. Mas como os repórteres puderam ceder tão rápido? É raro eles não precisarem se esforçar para fazer perguntas a Zhou Zekai. Todos estavam determinados a superar esse difícil obstáculo. Tandao derrotou Lin Jinjian hoje. Você acha que ele pode ser chamado de arroceiro número 1 de Glória agora? Uma pergunta muito direta. Zhou Zekai pensou por alguns segundos mais uma vez antes de falar. Eles jogaram muito bem. Eles? Quem exatamente você quer dizer com eles? Pensando, todo mundo. Todo mundo. Então você acha que seu nível de habilidade está no mesmo nível de Yunian? Yunian foi o novato que jogou contra Zhou Zekai. Ele se esforçou muito. Zhou Zekai disse. Mas se esforçar não significa que ele seja habilidoso, não? Outro repórter perguntou. Contanto que você tente o seu melhor, então é bom. Zhou Zekai disse após uma pequena pausa. Os repórteres estavam com o rosto coberto de lágrimas. Xingu já estava batendo na mesa de tanto rir. Tandro também não resistiu ao riso e perguntou a Yeshio: ele é mesmo assim ou está apenas brincando com os repórteres? Confie em mim. Ele realmente é assim. Yeshio acenou com a cabeça. Capítulo 314. Eu não ficaria cansado mesmo depois de mais 10 anos. Tradução Silva. Sim, sim. Ele é sempre assim. Ele é muito engraçado, não é? Ao ouvir a afirmação de Yeshio, Xingu também acenou e disse mais algumas palavras sobre Zhou Zekai. Na TV, os repórteres admitiram sua derrota total e a cena voltou para Wang Jiexi. Seu período de entrevista estava quase acabando. Ele realmente sabia como ressaltar o que queria. Durante a entrevista, ele não poupou esforços para colocar Gao Yinji no centro das atenções. A frase que ele mais usou em suas respostas foi o futuro da Minerva. A paixão de Wang Jiexi pode não ter sido sentida pelo público com facilidade, mas os jogadores profissionais foram movidos por ela com facilidade. Especialmente Yeshio, que viu através de suas intenções. Aos seus olhos, Wang Jiexi e Gao Yinji foram os maiores destaques do desafio de novatos. Ele silenciosamente devotou tudo o que tinha ao time. As ações de Wang Jiexi estavam em um nível completamente diferente da de todos os outros. Ele deveria ter recebido mais aplausos e respeito no desafio de novatos, mas não havia como ele conseguir. No futuro, ele seria lembrado como o deus que foi derrotado pelo novato do próprio time. Coma. Você não vai comer? Xingu sacudiu Yeshio, que estava pensando em outra coisa. Yeshio virou o corpo e continuou a comer. Ela mais uma vez fez mais alguns comentários sobre a partida de Wang Jixi, que Yeshio apenas sorriu enquanto ouvia. Ele não justificaria o que Wang Jixi fez porque não era isso que ele queria. Wang Jixi era um jogador totalmente dedicado ao seu time. Ele era o melhor capitão de time da aliança. Os três acabaram de comer. A coletiva de imprensa também foi concluída, então os três voltaram para seus quartos. O dia tinha sido muito longo. Depois de comer, eles adormeceram rapidamente. Xingu tinha um bom horário de sono. No segundo dia, ela acordou naturalmente. Contudo, antes dela acordar por completo, ouviu o que parecia ser ruídos de um teclado e mouse. Como proprietária de um cibercafé, esses sons não eram estranhos a ela.
Agora que ela morava em um quarto com bom isolamento acústico dentro do cybercafé, ela não se incomodava com esses sons. Nos primeiros anos, quando ele era apenas uma pequena sala, ela dividia a sala com os clientes e os computadores. Durante esse tempo, quem sabe quantas vezes ela dormiu em uma cama temporária. Naquele tempo, assim que acordasse, ela ouviria ruídos de cliques em mouses e de colisões em teclados. Também havia seu pai ao lado da cama, acenando com as mãos como se para afastar a fumaça dela. Ninguém sabia o quão eficaz tal ação era, mas ele sempre fez isso. Quando acordou e ouviu esses sons, ela sentiu uma sensação de nostalgia, como se ainda estivesse sonhando. No entanto, ela rapidamente chegou a uma compreensão. Ela estava sem dúvida no hotel e em sua cama. Ela virou a cabeça, junto com o cobertor, e viu que Tandful já havia acordado. Ela estava sentada na frente do computador do hotel. Os ruídos obviamente vinham de lá e, claro, ela havia acordado cedo para jogar Glória. Você com certeza está trabalhando duro, disse Shenwu. Ah, você acordou? Tandful virou a cabeça. Sim. Quando você acordou? Shenwu se levantou da cama e perguntou. Não muito tempo atrás, disse Tan-Ho. Chengu caminhou até ela e o. Ela pensou que havia algo muito emocionante sobre o qual Tan-Ho não conseguia se acalmar. Mas quando ela se aproximou, viu que Tan-Ho estava apenas nivelando e matando monstros. Você com certeza está trabalhando duro, Shengu murmurou suas palavras anteriores. Tan-Ho deu uma risadinha. Ela queria se apressar e subir de nível, para que pudesse jogar junto com Shengu no domínio celestial. Este tinha sido seu plano anterior. E agora ela teve outros pensamentos depois de ver o desafio de novatos no dia anterior. Mesmo que os novatos fossem alguns dos jogadores profissionais menos habilidosos no cenário profissional em comparação com os jogadores normais, eles ainda eram muitíssimos habilidosos. Ela já havia experimentado isso quando lutou contra os membros da Minieva em 1 contra 1. Ela não havia obtido uma única vitória. Ela sabia que, embora tivesse talento, em comparação com os do cenário profissional, ela ainda estava longe deles. E o desafio de novatos deste ano teve muito poucos novatos tradicionais. Participantes como Gao Yinji, Tan Gao e Sun Xiang eram jogadores profissionais excepcionalmente habilidosos. Seus níveis de habilidade estavam em um nível completamente diferente dos novatos normais. Suas lutas espetaculares contra os veteranos foram muito emocionantes. E a atmosfera só foi complementada pela nova tecnologia de projeção. Tanfou ficou comovida e sentiu uma espécie de anseio por esse tipo de competição intensa. Ela descobriu como tudo o que ela fazia no jogo não chegava perto disso. Na noite anterior, quando ela foi para a cama, ela até pensou no convite que o capitão da Minieva tinha feito para ela. Ela já havia descoberto qual era a identidade dessa pessoa. Capitão da Minieva, Wang Jiexi. Depois de assistir à entrevista, Tan-Ho se lembrou do nome e da pessoa. Aliança profissional? Tan-Ho sentiu uma onda de emoções ao pensar no convite de Wang Jiexi. Quando ela pensou nessas duas palavras, ela sentiu uma força quase mágica atraindo-a. No entanto, ela entendeu sua posição. Wang Jiexi havia derrotado ela em menos de 30 segundos. Se ela realmente entrasse no cenário profissional, ela não pôde deixar de pensar em sua luta inicial contra Ishio e como ela havia pedido repetidas vezes, completamente indefesa. Ela ainda estava longe de ser forte. Tan-Ho entendeu isso bem. No cenário profissional, o forte de verdade pode ser encontrado em todos os lugares. Aquele garoto que derrotou Wang Jiexi, aquele cara que era da mesma classe que o Invasão de Bolinhos, aquele primeira de Folha de Outono que Xingu gostava muito e a pessoa que o derrotou contra essas pessoas, qual delas não poderia vencê-la em 30 segundos? Ela precisava melhorar. Ela precisava se levantar. Ela de repente sentiu uma onda de motivação. Ela tinha motivação e direção. Depois de ficar forte, ela venceria em Ishio. Essa foi sua motivação inicial para jogar Glória. Mas agora ela estava ainda mais motivada porque encontrou muitos outros oponentes para vencer. Quando ela entrasse no cenário profissional, esses oponentes cairiam um após o outro sob sua lança de batalha. Tanvo carregou esse tipo de inquietação com ela para dormir. E quando acordou, a inquietação tomou conta dela mais uma vez. A poderosa motivação a fez se levantar de imediato e jogar Glória. Ela disse a Xingu que havia acordado não muito tempo atrás. Isso era apenas o que ela sentia. Ela já estava jogando por quase 3 horas. Xingu, que havia terminado sua rotina matinal, viu que Tan-Ho estava completamente focada no jogo, então ela imediatamente falou: Ei, pare de jogar. Primeiro, lave o rosto e escove os dentes, ok? Apresse-se e então vamos tomar o café da manhã. Ok. Um segundo.
Tang-Ho respondeu, mas não se mexeu. Como uma jogadora experiente, Xingu percebeu de imediato que Tang-Ho realmente precisava de um pouco de tempo para terminar o que estava fazendo, então, depois de deixar um não se esqueça, saiu da sala para bater na porta ao lado. Quem é? Ishiu falou. Você ainda está dormindo? Levante-se. Itou Xingu. Para sua surpresa, a porta se abriu bem rápido com Ishiu dentro, bem vestido. Você acordou bem cedo. Xingu disse. Ishiu riu e voltou correndo para o quarto. Xingu entrou e o droga, esse cara também estava jogando Glória. Essas duas pessoas tinham saído de férias e ainda eram assim. Os quartos custam 1.500 RMB por um dia. Esses duas pestes achavam que isso era um cibercafé? Isso era muito luxuoso. Vocês dois, parem de jogar. Vamos tomar o café da manhã. Xingu disse. Dois. Você arruinou completamente a pequena Tan. Xingu só poderia repreender Yechiu. Ela vai se dar bem no futuro. Yechiu riu. Ah. Xingu de repente teve interesse. O quão bom você acha que ela conseguirá se tornar? Contanto que ela não perca o interesse, ela não deve ter problemas para entrar no cenário profissional. Quanto ao quão longe ela vai, isso vai depender de quão duro ela trabalha. Yechiu disse. Quão duro ela trabalha? Você está questionando o quão trabalhadora ela é? Xingu riu. Ela realmente é muito trabalhadora quando está interessada. Mas o que acontece quando ela perde o interesse um dia? Yeshil disse. Xingu pensou um pouco e depois se levantou. É isso que eu quero dizer. Vocês precisam se controlar. Se vocês continuarem jogando por tanto tempo todos os dias, vocês não perderão rapidamente o interesse. Você entende o que significa manter a empolgação do jogo. Eu não preciso. Ishio riu. Mesmo se eu jogasse por mais 10 anos, não perderia o interesse. Xingu ficou boquiaberta. Mais 10 anos. Ela se considerava alguém que amava Glory. Mas depois de jogar por 5 anos, ela não pôde deixar de reconhecer que não era tão apaixonada em comparação com seus primeiros anos. A atual, ela conseguia controlar a quantidade de tempo que gastava no jogo muito bem. Além de ter melhor autocontrole, era preciso dizer que sua perda de interesse também era um fator. Não perdendo o interesse mesmo depois de 10 anos. Xingu poderia dizer isso se estivesse se gabando, mas o tom de Ishiu parecia muito casual, mas também carregava determinação e confiança. Ishiu virou a cabeça de uma forma muito despreocupada e continuou a jogar. Café da manhã Xingu de repente mudou de assunto. Um segundo. Ishiu julgou com fervor. Ok. Xingu disse e saiu do quarto, voltando para dela. Tandro havia terminado de jogar e estava fazendo sua rotina matinal no banheiro. Pequena Tan. Xingu parou na porta e a chamou. Olá, Amy. Tandro mordeu sua escova de dente e se virou para olhar para ela. Se você continuasse jogando Glória assim, por quantos anos você acha que será capaz de jogar? Xingu perguntou. Anos. Tandro ficou perplexa com a pergunta. Eu não faço ideia. Após uma pausa, Tandro virou a cabeça para responder. Para ela, essa era sua resposta mais honesta. Capítulo 315, segundo dia do evento. Tradução Silva. Você acha Glória divertido? Xingu perguntou de maneira séria. Não é ruim, respondeu Tang-Ho. Você acha que se divertirá ainda mais enquanto joga? Xingu perguntou. Sim, eu tenho esse tipo de sentimento. Xingu sorriu. Ter esse tipo de atitude foi um bom sinal. O interesse também pode ser desenvolvido. Depois de arrumar tudo, os três foram tomar o café da manhã juntos. Na recepção, Xingu pegou um guia turístico gratuito da cidade S e deu uma olhada. Vamos ver se há algo divertido para fazer. Ishiu e Tang-Ho se entroaram rapidamente, mas Xingu os pegou. Ela nem ergueu a cabeça ao dizer, nem pensem em ficarem jogando nos seus quartos. Estamos aqui em uma viagem de negócios. Há assuntos oficiais a cuidar. Ponto. Assuntos oficiais. Se Ishiu e Tang-Ho começaram a suar enquanto ouviam ela estudando. O caminho da rua Nankon é a maior rua de compras e restaurantes da cidade S. Isso parece muito bom. Xingu colocou o guia turístico na frente dos seus rostos. Ishiu pegou e acenou com a cabeça. Ele então sugeriu, chefe, o que você acha de encontrarmos alguns cibercafés relativamente grandes para ter uma ideia dos seus negócios e serviços? Gostei dessa ideia. Tang-Ho acenou com a cabeça. Não precisa. Eu cresci em um cibercafé. Quem poderia ser mais experiente nisso do que eu? Xingu negou a sugestão de Yechiu. Depois de dizer isso, os três caíram na gargalhada. Sair em uma viagem de negócios era obviamente um disparate completo. Verificar outros cibercafés seria apenas bater em um cavalo morto.
Esses tipos de pensamentos eram óbvios à primeira vista. Tudo bem, eu não vou impedir vocês. Chenggu foi sincero, vocês podem fazer o que quiserem. Porém eu vou dar um passeio. Não vim até aqui para não fazer nada. Wu Xiu e Tan Ho pensaram. A chefe deles, Chenggu, pagou as passagens, as tarifas rodoviárias e as taxas do hotel. Ela os trouxe de férias e se os dois apenas jogassem Glória, seria um pouco desrespeitoso. Os dois deram um tapa na mesa e decidiram que iriam sair hoje e não jogar Glória. Eles estariam uma boa na cidade S. Mesmo. Então se apressem e venham. Vamos ver para onde devemos ir. Chenggu entregou rapidamente o guia turístico para que pudessem dar uma olhada. Ishio sem dúvida não era uma pessoa que se interessava em fazer compras, então ele simplesmente ficou de lado e foi responsável por acenar com a cabeça e dizer certo. Depois de Shengu e Tan Ho discutirem um pouco, ele não tinha ideia de para onde estavam indo. Mas, em qualquer caso, ele seguiria. O dia deles foi agradável. As duas garotas lindas e brilhantes atraíam a atenção de outras pessoas aonde quer que fossem. Também havia a pessoa por trás das duas garotas que atraiu um tipo diferente de atenção. Ele sempre parecia tão sem vida. Ele parecia o tipo de cara que arrastava os pés enquanto caminhava. O visual sem vida de Yishio era algo que Shengu e Tanho estavam acostumadas a ver, então elas realmente não se importaram. Eles seguiram a rota planejada. De início, eles escolheram 5 lugares para ir, mas no final só conseguiram passar por 2 antes de ficarem sem tempo. Em uma loja de moda moderna, as duas irmãs passaram 2 horas inteiras vagando. Durante essas 2 horas, Yishio sentou-se em um assento especialmente fornecido pela loja para descanso. Lá havia uma fila cheia de homens. Todos se entroaram e, se tivessem algo a dizer, conversariam com a pessoa ao lado. Por fim, eles conversaram até chegar ao evento que a cidade estava hospedando, o fim de semana das Estrelas de Glória, que de imediato se tornou o assunto principal. Fácil dizer que havia alguns fãs de Glória lá. Todos debatiam com entusiasmo. Alguns dos homens nem mesmo quiseram sair quando suas companheiras terminaram de orar ao redor. Por que você não ora mais um pouco? Você já foi lá. Os homens que foram chamados para ir embora muitas vezes recusaram dessa forma. Depois de terminar, as duas garotas compraram muitas coisas. A esbanjadora mais extravagante era Shengu, que tinha até comprado um par de binóculos de alta qualidade, que sem sombra de dúvida seriam usados no evento das estrelas da noite. As duas meninas queriam continuar, mas o evento das estrelas era algo que não podiam perder e, no final, elas relutantemente chamaram um táxi e voltaram para o hotel. Depois de largar as bolsas no chão, foram de imediato para o estádio da Sansara. O segundo dia do fim de semana das estrelas. O panfleto distribuído mostrava a lista de eventos do dia. A natureza do segundo dia sempre foi um show. Quase não houve elementos competitivos nas partidas. O evento do segundo dia foi muitas vezes preenchido com mini-jogos, como corrida de glória, disputa de escalada, tiro ao alvo, pista de obstáculos, etc. Esses nomes com toques muito comuns naturalmente tinham um sentimento diferente quando foram colocados no jogo. A condição fundamental era que, nesses mini-jogos, muitos deles não tinham restrições para os jogadores atacarem uns aos outros. Matar oponentes era perfeitamente normal. Só que todos tinham que notar que eles não eram os únicos competidores ali. Se 2 pessoas estivessem muito empenhadas em lutar uma com a outra, então as outras venceriam. Esses eventos estavam lá desde o início e foram bem recebidos pelo público, então eles não os descartaram. Muitos jogadores até tentaram emular esses mini-jogos para se divertir. O segundo dia também foi um dia em que interagiram mais com o público. Para esses pequenos mini-jogos, os membros do público seriam escolhidos aleatoriamente para jogar com os profissionais. Depois de mostrar o mini-jogo usando a tecnologia de projeção, o evento entrou oficialmente no primeiro segmento, Barreiras. A projeção surgiu e uma pista de atletismo apareceu no palco. 8 pistas e 8 participantes. Parecia muito realista. O anfitrião no comando estava fazendo o sorteio. O público tinha seus próprios números de assento. A estrela escolhida escolheria aleatoriamente membros do público para subir no palco e jogar com os profissionais no mini-jogo. A estrela escolhida para a primeira partida foi o Kaki da Sansara, Zou Zekai. Zekai, como você planeja escolher 4 membros do público? O anfitrião perguntou a Zou Zekai. Isso não importa. Zou Zekai disse depois de pensar um pouco. Podemos fazer isso aleatoriamente usando um computador ou você mesmo pode falar os números dos assentos aleatoriamente. Você também pode pegar algo e jogar para o público. Esperar vemos se você tiver alguma outra ideia, fique à vontade para ir em frente e colocá-la em prática. Que tal isso? Você quer pensar em seu próprio método? Disse o anfitrião. Ok, então aquele. Zou Zekai disse.
Ok. O aleatório. Zouzekai disse. Aleatório. Você está falando em usar o computador? Sim. Então, usaremos esse método para escolher um membro do público. Olhe para a tela e quando você disser para parar, então parará, disse o anfitrião. A tela começou a exibir números e Zouzekai de imediato pediu que parasse. A pessoa que controlava a tela estava um pouco atrasada. Depois que Zouzekai disse pare, mais dois números passaram. O anfitrião começou a suar furiosamente. Então você está dizendo pare o mais rápido possível. Ok, tudo bem. Vamos ver quem é o nosso convidado, ó. Você já está aqui. O anfitrião não precisou chamar o escolhido para subir. O convidado escolhido já havia corrido entusiasmado. Ok, em seguida, para o segundo convidado, você vai mudar de método. Zouzekai? O anfitrião perguntou. As mãos de Zouzekai se levantaram rapidamente. Mas antes que alguém pudesse ver o que ele estava fazendo, suas mãos caíram e ele disse: continue. Continue. Você está dizendo para manter os números girando na tela? Ou você vai usar um método diferente? Zouzekai acenou com a cabeça. Ok. Então a tela continuará rolando. Mas desta vez você pode. Ai. Você pode deixar rolar um pouco mais. O anfitrião não havia terminado suas palavras quando Zouzekai já disse para parar. Outro membro foi excluído. Mais uma vez, sem que o anfitrião precisasse chamar o convidado, ele começou a se dirigir ao palco. Ok, ainda mais dois. Zouzekai, você quer mudar de método? O anfitrião simplesmente parou de se incomodar e foi direto para a frente. Não precisa. Ok. Então, desta vez, você pode esperar um pouco mais antes de dizer para ele parar? O anfitrião perguntou. Ok. Zouzekai acenou com a cabeça. Bom, a rolagem continua. Depois que o anfitrião anunciou, os números começaram a rolar. O anfitrião não foi capaz de parar corretamente por causa da rapidez de Zouzekai, mas desta vez ele estava determinado a conseguir. Os números continuaram a rolar. O anfitrião estava pronto para parar a qualquer momento. Esperando, esperando. A tela já estava ficando embaçada. Ele olhou para Zouzekai estranhamente. Ele estava focado na tela e parecia estar se esforçando muito para esperar um pouco mais antes de gritar um pai. Zekai. Pai. Cacete. O anfitrião murmurou em seu coração. Ele tinha embaralhado mais uma vez. Felizmente, o público estava dando a ele mais consideração e era mais empático. O convidado não apareceu sem ele chamar. Somente até o anfitrião anunciar o número do assento do convidado escolhido é que o convidado apareceu. Para o convidado final Zouzekai, talvez você possa mudar o método. Você pode dizer um número aleatório. Pode ser o que você quiser. Também não foi fácil para o anfitrião. Ele esperava que houvesse pelo menos alguma mudança. Ok. Então, em que número você está pensando? 17. Zouzekai disse. 17. Ó, 17. Como você chegou ao número 17? O anfitrião perguntou. O Zouzekai soltou um mu, mas não continuou. Seu olhar estava focado no anfitrião. O anfitrião ficou olhando perplexo por um tempo e então de repente pensou em algo e abaixou a cabeça. O cinegrafista também descobriu o que havia acontecido. Ele rapidamente mudou para o corpo do anfitrião. Sua camiseta tinha um 17. O público riu. O anfitrião não ficou muito envergonhado. Ele ficou feliz em se sacrificar para o prazer do público. Embora com apenas um 17, era difícil dizer quem era exatamente. Os assentos da Samsara foram organizados por área, fileira e depois número. O anfitrião conduziu mais um pouco até que Zouzekai finalmente disse o número completo do assento. Depois de Zouzekai descer, o anfitrião enxugou uma gota de suor. Que cansativo. Ele merecia ser chamado de pessoa mais difícil de entrevistar na aliança. Capítulo 316 Barreiras. Tradução Silva. O anfitrião por fim anunciou o último convidado e o público suspirou em decepção. Todos queriam subir no palco, mas infelizmente as vagas só iriam para os poucos sortudos. Xingu foi uma dessas pessoas que suspirou em decepção. Assim que os números começaram a rolar, seus olhos se arregalariam. Quando Zouzekai disse o último número de assento, ela ouviu com atenção. Mas entre os 10.000 espectadores presentes, apenas 4 seriam escolhidos. Com uma chance de 0,04%, ela infelizmente não foi escolhida. Embora esses tipos de eventos de loteria não a deixassem muito deprimida por não ser escolhida. Após um breve momento de lamentação, ela imediatamente pegou seu binóculo recém-comprado para o ar. Xingu gritou de repente em espanto. O que foi? Ishiu e Tanvou perguntaram. Sumo Shende também trouxe binóculos.
Chengu estava muito animada com a ideia de fazer a mesma coisa que seu ídolo. Leso, deixe-me ver. Ishio disse apressado. Oi. Chengu deu o binóculo para ele, lá. Ishio pegou e olhou por eles na direção dos assentos dos jogadores profissionais e encontrou o Sumo Shen bem rápido. Com certeza, ela realmente tinha trazido binóculos. Agora mesmo, eles foram levantados, procurando ao redor. Certo, certo, certo. Chengu continuou a tagarelar nos ouvidos de Ishio. Ele viu o binóculo de Sumo Shen devagar e vagar, até que por fim virou em sua direção, onde parou rapidamente. Eles estavam um pouco longe, embora pudessem pelo menos se ver. Ishio voou mais um pouco através deles, mas Shengu já queria os binóculos de volta. Ele os devolveu e Shengu os levantou e de imediato gritou: "Ah!" Shengu largou rapidamente o binóculo. Sua expressão estava um pouco atônita. Ela parece estar olhando para nós, você não acha? Parece que se mexeu, disse. Shengu rapidamente ergueu o binóculo mais uma vez e continuou a dizer surpresa: "Ah, parece que ela está acenando na nossa direção." Para quem você acha que ela está dizendo oi? Shengu se levantou e olhou em volta, mas não percebeu a pessoa ao lado dela acenando de volta. Depois de olhar em volta, ela obviamente não encontrou nada. Quando ela se sentou e olhou pelo binóculo de novo, Sumo Shin já havia parado de olhar na direção deles. No palco, os 4 profissionais participantes já haviam subido. Zosekai, é claro, era um deles. Neste evento, 10 profissionais podiam se inscrever sozinhos e o 4 era geralmente escolhido da lista de estrelas a fim de aumentar as apostas. Qualquer um na lista de estrelas era sem dúvida mais popular do que qualquer profissional normal. Esse tipo de jogador tinha um status semelhante ao de uma celebridade de bilheteria. A tarefa do popular era escolher 4 convidados sortudos e, em seguida, participar do evento junto com todos. No primeiro evento, Barreiras, o profissional popular foi Zouzekai. Quando ele ficou ao lado dos membros excluídos do público e dos outros profissionais participantes, ele já se destacou. Ele parecia um pouco inquieto, mas não era tão óbvio quanto o nervosismo dos convidados excluídos. Os outros 3 profissionais, que não eram tão populares, pareciam ainda mais calmos do que o deus. O anfitrião anunciou os 8 participantes. Ele perguntou aos 4 membros do público excluído seus nomes e, em seguida, seus IDs de glória e classes. Ele então perguntou a eles o que pensavam. 2 dos 4 expressaram seu entusiasmo. Outro deles só conseguia rir e sorrir em nervosismo. Ele não conseguia dizer uma palavra clara. A outra era uma mulher, que estava olhando para Zouzekai com olhos brilhantes. Embora para a decepção dela, Zouzekai nunca virou a cabeça para olhar para ela. Sua cabeça estava abaixada na direção dos pés o tempo todo. Depois de perguntar aos membros escolhidos o que pensavam, o anfitrião se virou para os profissionais, que eram experientes em entrevistas. Por fim, o microfone foi entregue a Zouzekai. O anfitrião já estava suando. Zekai, o anfitrião chamou. Zouzekai ergueu a cabeça para olhar para ele. O que você acha? Você tem confiança na vitória? O anfitrião perguntou. O Zouzekai hesitou. Bom, ele disse. Você consegue. O anfitrião nem mesmo tentou descobrir o que ele quis dizer com bom e terminou a entrevista com o deus com pressa. Ele imediatamente anunciou que o primeiro evento começaria em breve. Esta partida foi puramente por diversão, então ninguém se preocupou em ser justo. Os profissionais usariam suas próprias contas, enquanto os membros excluídos também usariam as suas. Somente se eles não trouxessem seus cartões de conta, o anfitrião os forneceria. Quando eles anunciaram o evento, eles lembraram o público de trazerem seus cartões de conta, porque havia uma chance deles jogarem com os profissionais no palco, então esses 4 que foram escolhidos usaram suas próprias contas. Os 8 jogadores subiram para as plataformas de partida e seus 8 personagens apareceram no palco. O personagem mais atraente era obviamente o perfurador de nuvem de Zouzekai. Seu personagem estava coberto de cinza e usava um capuz preto. Sua postura era semelhante à de Zouzekai. Seu personagem estava voando para baixo e parado silenciosamente atrás da linha de partida. Ao lado dele estava o personagem de um sortudo membro do público. Os 7 personagens foram alinhados dessa forma. 4 dos personagens tiveram suas cabeças viradas. Isso aconteceu claramente porque os 4 jogadores normais estavam admirando a elegância do grande atirador. Os 3 profissionais também eram existências raras para jogadores normais, mas comparados com um deus, eles foram imediatamente colocados em segundo plano. Preparar uma voz muito alta ressoou por todo o estádio. Bang! Um tiro. Bang, 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 bang. Depois do tiro inicial, mais tiros acompanharam de perto. O público ficou surpreso e pensou que algo havia acontecido com a pistola de partida.
Mas logo depois, eles viram Zouzekai voando para trás. Os tiros repetidos não eram da pistola de partida, mas da arma prata de Zouzekai, revólver de disparo violento. Zouzekai sem dúvida estava usando o fogo aéreo. O fogo aéreo exigia disparos de alta frequência. O canhão aéreo poderia levar um personagem muito longe, mas o fogo aéreo exigia disparos repetidos para manter o personagem flutuando. Em termos de dificuldade, o fogo aéreo era mais difícil de fazer do que o canhão aéreo. Mas para Zouzekai, o atual deus entre os atiradores, o fogo aéreo era muito mais fácil de usar. Assim que a pistola de partida disparou, seu personagem rapidamente se virou e voou para trás, passando à frente dos outros 7 jogadores em um instante. Ao usar o fogo aéreo, o personagem tocou o solo com muito mais frequência do que ao usar o canhão aéreo. Mas sob os dedos rápidos de Zouzekai, o perfurador de nuvem deslizou pelo chão como uma libélula. Ele bem rápido chegou ao primeiro obstáculo. Sem se virar, ele apenas se inclinou para baixo e então saltou suavemente. O perfurador de nuvem saltou sob o obstáculo com graciosidade sem pular nenhum centímetro a mais. As telas de imediato repetiram essa parte. Os aplausos do público foram muito calorosos. Este era o estádio da Sansara, o que significava que também era a casa de Zouzekai. Aqui, ele foi absolutamente o jogador mais bem-vindo. Entre os outros 7 jogadores, um dos profissionais era uma bruxa. Ele pulou em sua vassoura e voou baixo, ganhando rapidamente uma pequena vantagem. Quando encontrava o obstáculo, ele fazia um pequeno ajuste e seu personagem deslizava sobre o obstáculo com suavidade. A maioria absoluta dos profissionais era muito habilidosa com esses tipos de habilidades básicas. Era impossível dizer quem era melhor com apenas um movimento. Além dessas 2 classes com seus métodos de movimento mais exclusivos, as outras 6 eram mais comuns e corriam pelo chão. Mas os outros 2 profissionais ultrapassaram com rapidez os 4 membros do público. Fosse pelo equipamento ou pela velocidade de movimento, eles tinham uma melhor compreensão do tempo. Os profissionais eram obviamente muito mais habilidosos do que os jogadores normais. Esse tipo de diferença era óbvio à primeira vista. Se eles continuassem correndo assim de acordo com as regras normais, então esta partida seria muito entediante. Mas em uma partida sem regras, quem a suportaria? Todos esperavam por aquele momento. O público não teve que esperar muito. Um dos jogadores profissionais quebrou o silêncio. Seu personagem era um mago de batalha. Mesmo que ele não tivesse nenhuma habilidade especial de movimento, ele tinha uma habilidade que poderia aumentar sua velocidade de movimento. Quando ele passou pelo primeiro obstáculo, ele lançou um dente do dragão no obstáculo. O obstáculo foi quebrado e um perseguidor neutro apareceu atrás dele. Se ele pudesse atacar com o perseguidor, ele seria capaz de obter o buff de velocidade de movimento. Os perseguidores não poderiam ser usados contra as barreiras. Eles só poderiam ter como alvo outras pessoas. Os jogadores perto dele eram membros do público. Mesmo que não houvesse regras, o profissional sentiu que intimidar os jogadores normais seria um tanto embaraçoso de fazer, então ele enviou seu perseguidor neutro na direção do profissional próximo. Mas como poderia um profissional ser atingido tão facilmente? Esse profissional era um BCQ que saltou diretamente para uma pista diferente para evitar o ataque. Correto, ele mudou de faixa em uma partida sem regras, não havia nada de errado em mudar de faixa. Aquele mago de batalha não hesitou e de imediato perseguiu. Ele estava claramente determinado a obter seu buff de perseguidor. Os profissionais estavam claramente mais por dentro das coisas. Os 4 membros do público ainda estavam correndo normalmente, enquanto os 2 já haviam começado a lutar. O profissional em segundo lugar, a bruxa, também começou a se mover. Vendo que o perfurador de nuvem de Zouzekai não parecia estar diminuindo a velocidade, ele quis impedi-lo. Como resultado, ele começou a lançar mísseis mágicos na direção dele. O perfurador de nuvem estava voando de costas, então ele podia vê-los claramente chegando. Ele imediatamente começou a ajustar seu ângulo de voo. Seu personagem continuou a ajustar sua direção de voo e não estava mais voando em linha reta. Suas mudanças rápidas eram como uma borboleta passando por flores. Seus belos movimentos chamaram a atenção do público e os aplausos vieram mais uma vez. A bruxa viu que seus mísseis mágicos não estavam funcionando, então ele entrou mais uma vez. Seu personagem lançou uma luz cintilante, que se transformou em um raio de luz que disparou na direção do perfurador de nuvem. Habilidade de bruxa, raio estelar. Capítulo 317, o segundo evento. Tradução Silva. Raio estelar tinha um movimento muito rápido e era muito difícil de se esquivar. Porém, quanto mais difícil fosse o desafio, maior seria a habilidade necessária para superá-lo. Para alguém no topo do cenário, evitar o raio estelar não poderia ser considerado muito difícil.
Isso era especialmente verdadeiro neste tipo de situação onde não havia nenhuma estratégia envolvida para garantir que o raio estelar acertasse. No entanto, esta não era uma competição séria. Era apenas uma partida expositiva, então os jogadores não pensariam muito. Se eles tivessem uma habilidade para usar, apenas usariam. Seria uma batalha de sorte. Este raio estelar foi liberado com esse tipo de atitude despreocupada. Como resultado, Zouzekai não seria atingido por isso. No instante em que o raio estelar disparou, seu perfurador de nuvem saltou levemente. Enquanto se esquivava dele, ele também saltou um obstáculo. PA. O raio estelar atingiu diretamente o obstáculo e a poderosa magia quebrou-o. Pedaços de madeira voaram pelo ar. Nesse momento, ninguém foi capaz de ouvir o silencioso som cara em meio a tudo isso. Se eles ouviram, os jogadores experientes perceberiam que era o som de uma bala sendo carregada. Além disso, este não foi um ataque normal, mas uma habilidade. Conforme os pedaços de madeira caíam, a bruxa voou rapidamente quando viu um cano negro e gelado apontado para ele. Bem, o tiro foi extremamente alto. As faíscas que voaram foram como uma pequena explosão. A pólvora que voou levantou uma nuvem de poeira ao redor do perfurador de nuvem. Podia ser visto quão forte a habilidade era baseada em seus efeitos visuais. Esta era a habilidade mais poderosa de um franco-atirador, disparo do trovão. Correto, agora mesmo o perfurador de nuvem estava segurando um rifle de precisão gigante. Quando ele usava a habilidade, seu personagem criava um item que se encaixaria na habilidade para os efeitos visuais do jogo. Quer fosse do chão ou do ar, ninguém sabia de onde o item veio. Com esta distância, querer esquivar-se do disparo do trovão depois de ver o tiro não poderia ser considerado difícil, mas impossível. A bruxa foi atingida na cabeça pela habilidade e o sangue imediatamente respingou. Aqueles que foram atingidos na cabeça pelo disparo do trovão desencadeariam um efeito oculto que faria com que a bala fizesse o dobro do dano normal. No entanto, a cabeça da bruxa explodindo com um tiro foi apenas um efeito visual. Ele receberia uma grande quantidade de dano, mas não morreria imediatamente. No entanto, sua corrida foi interrompida. Quando a bala o atingiu, sua cabeça voou para trás como um tem, carregando seu corpo junto com ela. Naquele instante, ele passou de segundo para último lugar. Aplausos. Mais aplausos. Na realidade, a maior parte do público não percebeu que o disparo do trovão Zouzekai usou o som destruidor do obstáculo como um disfarce, mas o poder do ataque, bem como sua rapidez, foi o suficiente para provocar os aplausos do público. O perfurador de nuvem continuou com seu fogo aéreo. Atrás dele estavam o mago de batalha e o BCQ, que estavam lutando enquanto corriam. Essas duas classes não tinham habilidades de longo alcance. Os dois também estavam brigando e não tinham como impedir o perfurador de nuvem. Foi um tanto chato ver a partida ser decidida tão rapidamente. Embora para este tipo de evento divertido, ganhar ou perder não era realmente a atração principal. Neste momento, o belo e constante fogo aéreo do perfurador de nuvem era o maior ponto de observação, enquanto os dois jogadores profissionais lutando entre si eram o segundo ponto de observação. Os 4 membros do público que entraram no modo show e sua luta caótica foram o terceiro ponto de observação. Quanto à bruxa que foi atirada para longe, depois de se levantar, disparou a peçada em sua vassoura para tentar alcançá-los e ela tornou-se o 4 ponto de observação. Os comentaristas e as telas não repassaram as áreas mais técnicas e, em vez disso, exibiam as partes mais divertidas. Para esta partida, o objetivo não era elogiar os vencedores, mas tentar fazer com que todos sorrissem e rissem. Pelo desenrolar dos acontecimentos, a primeira partida ainda poderia ser considerada bem-sucedida. Com o vencedor já decidido, os outros competidores ficaram mais relaxados e simplesmente encararam a partida como algo para se divertir. No começo, os profissionais estavam apenas brigando entre eles. Eles ficaram com vergonha de intimidar os membros do público. Mas à medida que os membros escolhidos começaram a atacar os profissionais, todos gradualmente começaram uma grande luta, o que foi muito engraçado de assistir. Junto com o som de um apito, Zouzekai chegou ao destino final. E o grupo atrás dele? Estavam apenas 4 jogadores. Dos 4 membros do público, 3 já haviam morrido ao longo do caminho. O membro restante era jogador. Os 3 profissionais estavam claramente sendo um pouco mais legais com ela. Na verdade, se os profissionais estivessem lutando seriamente, eles teriam se livrado do público há muito tempo e não haveria uma grande luta. No entanto, como eles estavam fazendo isso por diversão, a luta acabou desse jeito. Quando os 4 jogadores restantes estavam prestes a chegar ao destino final, o Mago de Batar e o BCQ pareceram de repente ter chegado a um acordo e começaram a intimidar a bruxa. Pouco antes de alcançarem o final, eles o mataram.
Depois disso, os dois começaram a brigar mais uma vez, intencionalmente dando uma oportunidade à jogadora. A garota passou pela linha de chegada como a segunda colocada e os outros dois também chegaram logo depois. Quando a partida terminou, a tela mostrou o recorde e a colocação de todos. Depois disso, eles até divulgaram as estatísticas de coisas como quem causou mais danos para todos verem. Os comentaristas falaram sobre as colocações em tom de brincadeira e a atmosfera do estádio melhorou ainda mais. Os 8 jogadores voltaram ao centro do palco. A segunda colocada recebeu o abraço do campeão Zouzekai sob as instruções do anfitrião. Com o rosto vermelho, ela correu para fora do palco, esquecendo-se de pegar seu prêmio. Os outros 3 profissionais não migaram para a partida e riram junto com o anfitrião. Zekai, você venceu a partida. Como você está se sentindo agora? O anfitrião ainda perguntou ao deus. Zouzekai respondeu como se estivesse extremamente preparado e disse imediatamente: Estou muito feliz. Ele apenas disse 3 palavras e sorriu para o anfitrião. O anfitrião não tentou ir mais fundo. O evento do dia foi principalmente para o público. Depois de dizer algumas palavras aos 3 membros do público restantes, ele deu as recordações e anunciou o fim do evento com barreiras. O segundo evento foi escalada. Mas para este evento, os competidores não saltariam por altura, mas por velocidade. O objetivo era chegar ao ponto mais alto o mais rápido possível. Nos últimos anos, o mapa foi colocado em algum tipo de pico de montanha alta, mas este ano, devido à tecnologia de projeção, foram apenas algumas plataformas flutuando no ar. Isso foi feito por conveniência. Se eles usassem algum tipo de montanha, então se a tecnologia de projeção fosse usada, seria difícil para o público ver todos os personagens. Com plataformas flutuantes, todos os jogadores poderiam ser vistos. A próxima é uma jogadora profissional do time Área Suprema. Ela é alguém que todos nós conhecemos e amamos, Sumo Shen. Depois que o anfitrião anunciou, os gritos e aplausos do estádio sacudiram os céus e a terra. Para uma bela jogadora como Sumo Shen, até mesmo os haters achariam difícil não gostar dela. Não seria exagero dizer que todos gostavam dela. Além dos jogadores do time da casa, qualquer outro profissional ou deus teria dificuldade em competir com os aplausos do público a ela. Sumo Shen. Sumo Shen. Shengu gritou animadamente. E Xiu, por outro lado, se sentiu um tanto inquieto. Sumo Shen não pegou binóculos apenas para encontrá-lo e acenar para ele, certo? Certo. Ela não contou em qual assento ele estava para chamá-lo ao palco, certo? Uma piada ocasional combinava com a personalidade de Sumo Shen. Mas ela sabia que Ishio nunca se mostrou ao público, então agir por conta própria e fazer piada era algo um pouco teimoso. Ishio sentiu que não era algo que Sumo Shen faria. Shen, como você planeja escolher os 4 membros do público? O tom do anfitrião foi muito animado. Provavelmente foi por causa de sua experiência anterior com Zou Zekai. Vamos fazer isso aleatoriamente por enquanto, Sumo Shen disse. Ok, então vamos mostrar os números na tela e vai parar quando você disser para parar. O anfitrião disse e os números começaram a rolar. Pare. O grito de Sumo Shen foi quase mais rápido do que o de Zou Zekai. O anfitrião quase escorregou no chão, fazendo a plateia rir. Depois que Xingu parou de rir, ela deu uma olhada no número do assento escolhido e se sentiu muito deprimida ao ver que não era o seu. Desta vez, seu ídolo estava no palco e ela queria muito subir. O anfitrião, sem palavras, não queria dizer a Sumo Shen para ir mais devagar. Ele estava com medo de que ela fosse como Zou Zekai. Na segunda vez, Sumo Shen fez as coisas normalmente e disse a ele para parar depois de um tempo. Não fui eu, de novo decepção estava estampada no rosto de Xingu. A seguir, vou mudar de método. Sem esperar que o anfitrião falasse, Sumo Shen tomou a iniciativa de fazer uma sugestão. Mushen, qual é o seu novo método? O anfitrião perguntou animadamente. Eu não tenho um novo. Posso apenas chamar 2 assentos aleatoriamente? Sumo Shen disse. O anfitrião sofreu um baque de novo. Sumo Shen iria agir como Zou Zekai. Eu escolho a área 100. Sumo Shen disse. A Shengu gritou de surpresa. Ela estava sentada na área C, linha 18. A Shengu deu um pulo. Ela estava na linha 18. 21. Sumo Shen concluiu. O cérebro de Shengu explodiu imediatamente. Como se algo tivesse explodido, ela perguntou a Tandho sem acreditar. Qual número? 21. É você. Tandho também ficou feliz por Shengu. Ninguém sabia melhor do que ela o quanto ela gostava de Sumo Shen. O ar de Shengu ainda estava um tanto vazio, exceto que desta vez, quando ela olhou em volta,
Todos estavam com a cabeça voltada para ela, seus olhares cheios de inveja e ciúme. Realmente sou eu. Xingu não sabia o que fazer. Sumo Shen continuou: a seguir, tenho uma ideia. Eu quero escolher os lugares vizinhos deste amigo. Acho que vai ser muito divertido se convidarmos pessoas que se conhecem para vir. Ponto. Mushen, parece uma ótima ideia. Então, qual você vai escolher? 19 ou 23? Disse o anfitrião. Eles estavam em uma área com apenas números ímpares. O número 19 era Yeshiu. O número 23 era Tandhou. Depois de ouvir a sugestão de Sumo Shen, Shengu gritou com entusiasmo: Ah, podemos até subir juntos. Capítulo 318 Conhecendo um ídolo. Tradução Silva. Ela não vai me fazer subir, vai? Considerando o ponto em que as coisas chegaram, Ishio não pode deixar de se sentir inseguro. E quando ele olhou para o palco, Sumo Shen estava hesitando em sua resposta, número 19 ou número 23. Ela resmungou. Todos os membros do público ao redor se viraram para olhar para eles. Seus olhos estavam cheios de inveja. Não importava qual fosse sua resposta, um deles teria a chance de subir. No momento, só temos essas duas opções. Você quer jogar uma moeda para decidir? O anfitrião sugeriu. Não há necessidade. Já pensei na minha resposta. Sumo Shen disse. Ah, então quem será? O anfitrião perguntou. Será Sumo Shen disse e então fez uma pausa respirando fundo. Yeshio o havia descoberto. Ele tinha certeza de que Sumo Shen não o escolheria. A garota estava apenas brincando com ele de propósito para assustá-lo. Infelizmente, seu pequeno esquema foi descoberto por Yeshio e ele não se perturbaria com isso. Com certeza, depois de respirar fundo, Sumo Shen escolheu o número 23, o assento de Tandhou. Ah, é você. Shengu foi a primeira a gritar. Ela estava claramente mais animada do que a pessoa escolhida. Tandhou estava perdida antes, mas sua mente ficou clara agora. Ela riu. Parece que minha sorte está muito boa hoje. Embora seja muito ruim para uma certa pessoa. Shengu riu enquanto olhava para Yeshio. Ela deu um tapinha no ombro de Yeshio, suspiro. Você perdeu por pouco. Não fique muito desapontado. Mas o rosto de Yeshio estava calmo como sempre. Ele não tinha qualquer expressão invejosa ou ciumenta como os outros espectadores tinham. Na verdade, ele não parecia nem um pouco desapontado. Parecia que tudo estava exatamente como ele esperava. Shengu de repente se lembrou que, embora ela nunca tivesse ouvido falar do seu nome antes, ele já havia estado no cenário profissional antes. Parecia que subir no palco realmente não era grande coisa para ele. Shengu sentiu um pouco de pena por não ter sido capaz de usar esta oportunidade para dar um golpe nele. O anfitrião já havia chamado as duas e elas entregaram seus pertences para Ishio cuidar. Trabalhe duro e admire nossa valentia. Shengu entregou seu binóculo para ele. Boa sorte ao conhecer seu ídolo. Ishio riu. Como se você precisasse dizer isso. Shengu orgulhosamente se virou e caminhou na direção do palco cantando Hou. As últimas duas convidadas chegaram ao palco. Duas garotas muito bonitas. Vamos conhecê-las então. O anfitrião notou que Shengu e Tandhou eram ambas muito bonitas. Poderia-se dizer que elas não eram muito inferiores a Sumo Shen. Posso perguntar seus nomes? O anfitrião perguntou. Shengu. Tandhou. As duas responderam. Parece que vocês duas são como Mushen queria. Vocês duas estão juntas? O anfitrião perguntou. Sim, somos boas amigas. Shengu respondeu. Vocês duas tiveram a sorte de participar do evento de hoje do fim de semana das estrelas. Como vocês se sentem em relação a isso? O anfitrião continuou a perguntar. Estamos muito animados. As perguntas foram praticamente todas respondidas por Shengu. Depois que Tandhou disse seu nome, ela apenas ficou de lado com um sorriso. Seu olhar mudou de direção quando viu Sumo Shen, a estrela favorita de Shengu, sorrindo para ela. Seus olhares se encontraram e Sumo Shen acenou de volta com as mãos, sorrindo. Tandhou ficou um pouco assustada, mas ela rapidamente devolveu um sorriso amigável. Claro que é Sumo Shen. Nesse momento, o anfitrião perguntou a Shengu quem era seu jogador favorito, o qual ela respondeu com muita rapidez com o nome de Sumo Shen. O anfitrião imediatamente fez Sumo Shen vir e interagir com seu fã. Shengu não sabia se ela estava sonhando ou não, mas tudo parecia passar muito rápido quando ela se aproximou. Quando ela ficou na frente de Sumo Shen, ela ficou muito mais tímida. Ouvir a voz suave e baixa de Shengu falando com Sumo Shen foi o suficiente para fazer as pessoas familiarizadas com ela sentirem que não era real. Mas o anfitrião não podia apenas focar nelas. Afinal, os outros 3 jogadores profissionais e os outros 2 convidados já estavam no palco também. Eles não podiam se sentir ignorados.
Enquanto o anfitrião entrevistava os outros participantes, Su Musheng e Shengu ainda estavam conversando. Na verdade, Shengu não tinha ideia do que dizer ao seu ídolo, embora Su Musheng tomasse a iniciativa de conversar com ela sobre algumas das coisas divertidas e interessantes para as jogadoras de Glória. Infelizmente, elas não tiveram muito tempo para conversar. Depois que o anfitrião terminou com as apresentações, a partida começou oficialmente e os 8 jogadores foram para suas respectivas plataformas. Era muito culto. Este foi o único arrependimento de Shengu. Ela realmente queria conversar mais com Su Musheng. Su Musheng não era mais aquele ídolo distante que ela só poderia ver na internet, mas em vez disso era como uma boa amiga. Ela realmente queria se aproximar dela. Infelizmente, quando o dia acabasse, Shengu sabia que ela nunca teria outra chance. No final das contas, Su Musheng era uma celebridade e ela era apenas uma jogadora normal. A realidade sempre foi assim. Quando Shengu subiu até sua plataforma, ela se sentiu bastante afetada e olhou para trás de vez em quando, para o local onde havia conversado com Su Musheng. O evento continuou. Depois que os 8 jogadores subiram para suas respectivas plataformas de jogo, eles começaram a fazer login com seus cartões de conta. O anfitrião obviamente perguntou sobre a classe e o nível de suas contas. No entanto, a Bruma Graciosa de Tandhou não estava nem no nível 40 ainda. Se ela jogasse com outros personagens de nível máximo, então não seria justo, então o anfitrião propôs dar a Tandhou uma conta de um mago de batalha de nível 70. Tandhou não reclamou e aceitou de bom grado. Os personagens dos 8 jogadores foram projetados no palco. As telas apresentaram a aparência de cada personagem. Mas, para surpresa de todos, quando Neblina Perseguidora de Shengu apareceu na tela, houve um pouco de comoção entre o público. Neblina Perseguidor. Aquela Neblina Perseguidor. Depois de ver aquele personagem aparecer, os membros do público começaram a discutir uns com os outros. Sim, é aquela. Eu me lembro do equipamento dela. Alguns membros do público afirmaram: Neblina Perseguidora era bastante famosa e sua fama veio quando Ishii a usou para lutar com o Patrão da Beira-Mar. O Patrão da Beira-Mar pode não ter sido muito estimado, mas no domínio celestial ele com certeza era um especialista famoso. Ser estancado tão rapidamente de tal maneira causou um pouco de comoção na comunidade de jogadores. A gravação dessa partida ficou na lista de vídeos populares por muito tempo. Quem viu o vídeo conhecia ela. Durante aqueles primeiros dias de popularidade, Shengu recebia constantemente pedidos de amizade todos os dias. Sua caixa de mensagens havia recebido inúmeras cartas com todo tipo de conteúdo. Shengu havia sido sacudida de um lado para o outro tanto que, no final, ela fechou sua capacidade de adicionar amigos e fechou sua caixa de mensagens para voltar aos seus dias de paz. E agora, Neblina Perseguidora apareceu de repente no fim de Semana das Estrelas, o que foi bastante surpreendente para o público. Ela era como uma celebridade emergente. Sua base de fãs poderia ser considerada muito grande. Sua aparição no palco não perdeu para os outros 3 jogadores profissionais. Quanto aos outros convidados, eles receberam apenas aplausos educados. Os anfitriões não tinham como prever isso. Muitas pessoas conheciam ela. Se eles soubessem que tal coincidência aconteceria, eles a teriam utilizado totalmente. Mas agora, a escalada estava prestes a começar. O mapa foi projetado no palco conforme os 8 personagens se alinhavam. Todos eles estavam de cabeça erguida, olhando para os degraus flutuando no ar. Foi a primeira vez que o evento de escalada foi assim. Os degraus flutuantes não tinham as paredes montanhosas como obstáculos, então havia muito mais liberdade no salto e a competição seria mais intensa. Os 8 jogadores não tiveram muito tempo para o ar. Depois que eles se posicionaram, a partida começou rapidamente. Plan. Uma arma soou e a partida começou. Os jogadores profissionais usaram seus próprios métodos para subir. Su Musheng, como uma estrela, não desonrou seu status. Ela usou seu canhão aéreo para pular e subir rapidamente. Depois de alguns altos e baixos, ela passou à frente de todos. Este evento de escalada claramente não era tão simples quanto o de barreiras. Nele, se você não soubesse o que estava fazendo e apenas corresse em frente, acabaria alcançando a linha de chegada. Mas, para a escalada, se os jogadores falassem na sua jogada, eles cairiam exatamente como na torre do relógio da Cidade do Pecado. Dos 4 convidados, 3 estavam indo muito bem. Apenas um deles não foi bom o suficiente. Depois de alguns saltos, esse jogador sempre caía. Assim, ninguém precisava resolver isso para ele. Ele mesmo sabia que não seria capaz de terminar a partida. Quanto aos profissionais, eles começaram a competir. Como nas barreiras, os profissionais se sentiam muito mal por intimidar os convidados, então eles lutaram entre si.
e era muito fácil bagunçar as coisas para os outros neste evento. Se um jogador fosse atingido por uma habilidade de controle de multidão ou recuo, então ele imediatamente teria que começar do fundo uma vez mais. Capítulo 319. Prejudicando os outros para ganho pessoal. Tradução Silva. O evento de escalada foi muito mais difícil do que o evento de barreiras. Mesmo que a partida fosse apenas pela diversão e ganhar o PD não importasse, falhar várias vezes ao saltar para alcançar os degraus flutuantes era um pouco vergonhoso. O fim de semana das estrelas estava sendo assistido por inúmeros fãs de glória e nenhum jogador profissional queria ser lembrado dessa forma. Como resultado, aqueles que se inscreveram para a escalada tinham habilidades verdadeiras nesta área. Em Glory, havia muitas áreas em que um jogador poderia ser forte. Cada jogador profissional tinha habilidades ou técnicas específicas em que se destacavam. Se esses profissionais que se inscreveram para a escalada fossem avaliados com base em suas habilidades de salto, então eles estariam entre os melhores de todos os jogadores. Sumushen saltou mais rápido, mas os outros três não ficaram muito atrás. Esses quatro tinham bases sólidas para pular. Eles continuaram a subir de maneira constante enquanto lutavam entre si. Aqueles que foram acertados não cairiam no chão. Eles geralmente caíam um pouco e então pensavam em uma maneira de interromper a queda em um degrau flutuante. Este tipo de jogo difícil criou imediatamente uma divisão clara entre os jogadores profissionais e os normais. A mecânica de Tandro era totalmente baseada na velocidade. No entanto, esse tipo de salto exigia que o jogador determinasse a distância, a altura e a força de salto. Com apenas a velocidade, toda vez que ela pulava para o próximo degrau flutuante, ela tinha que parar e pensar lentamente em como pular para o próximo. Comparado a ela, Chengu era um pouco mais rápida. Outro convidado também tinha uma habilidade bastante decente, mas o restante era o mais infeliz. No geral, ele era muito ruim nessa área e depois de alguns saltos, sem nenhuma interrupção, ele faria várias vezes. Ele de imediato se tornou a estrela do show. Cada vez que caia, o público ria. Até os comentaristas estavam prestando atenção nele. No começo, eles o encorajaram, mas no final, eles ficaram sem palavras. Ele simplesmente não era bom o suficiente. Não tinha nada a ver com o quão duro ele estava tentando. Ser ridicularizado por falhar não foi fácil para este pobre irmão. Em comparação com os outros 7 competidores, os 4 profissionais já haviam subido tão alto que ele não conseguia mais vê-los. Quanto aos outros 3 convidados, embora estivessem muito atrás dos profissionais, pelo menos subiam continuamente. Tendo visto os profissionais lutarem na partida anterior, esse irmão de repente se sentiu inspirado. Ele havia se tornado uma piada, mas ele poderia pelo menos arrastar outros junto com ele. O fato era que esse convidado era um franco-atirador, que era uma classe de longa distância. Assim, depois de pular algumas vezes e sentir que não poderia pular mais alto, ele sacou sua arma e atirou nos outros 3 convidados. Os 6 estavam completamente focados em pular. Chingu e Tandron naturalmente não se atacariam. Quanto ao outro convidado, depois de ver os profissionais tão à frente, ele não sentiu que havia sentido em atacar um ao outro. Se ele cometesse um erro e caísse acidentalmente, seria uma pena, por isso ele só pensava em chegar ao degrau flutuante final e nada mais. Os 3 não tinham pensado em fazer nada de ruim um com o outro, mas, infelizmente, eles tinham um maluco abaixo deles. Quando o tiroteio começou, os 3 de imediato entraram em pânico. Comparado com Sumo Sheng e os outros profissionais, suas habilidades de salto eram muito inferiores. Mesmo em circunstâncias onde não havia obstáculos, eles tiveram que pular lenta e cautelosamente. Com as balas voando em sua direção, o perigo surgiu ao redor deles, pois eles tiveram que pular e se esquivar ao mesmo tempo. Tá. Usar ataques normais não foi suficiente para este convidado. Ele disparou a habilidade de franco-atirador que Zou Zekai havia usado nas barreiras, disparo do trovão. A bala voou como um estrondo. A bala dirigiu-se para a neblina perseguidora de Shengu. Ela havia jogado o jogo por muitos anos e sabia do poder do disparo do trovão. Mas com seu nível de habilidade, ela não foi capaz de determinar para onde a bala estava se dirigindo. Desamparada, sua única escolha era se esquivar. No entanto, não havia muito tempo para isso, então ela escolheu apressadamente pular para o próximo degrau flutuante. A bala passou assobiando. Não tinha acertado a neblina perseguidora. Mas porque Shengu havia se apressado ao saltar, ela errou o degrau flutuante e caiu. Ela imediatamente disparou seu canhão para o ar e queria usar o canhão aéreo para pousar em outro degrau flutuante. Mas com sua habilidade, sua mecânica não estava envolvida neste movimento, apenas sorte. Infelizmente, sua sorte falhou. Neblina perseguidora tinha chegado a alguns degraus flutuantes, mas não foi capaz de se firmar neles e, no final, ela caiu. Chengu ficou furioso.
Se todos estivessem lutando, ser derrubado assim não seria tão ruim. Afinal, isso fazia parte do jogo. Mas o jogador abaixo dele já era visto por todos como sendo inferior em habilidade. Não foi possível para ele terminar a partida e poderia-se dizer que já havia sido eliminado da competição. Mas esse cara estava machucando os outros por seus próprios motivos egoístas. Ele não era capaz de pular, então ele só tinha que causar problemas para os outros. Realmente foi um tanto deplorável. Assim que ela se levantou depois de cair, ela disparou diretamente uma metralhadora no franco atirador. Como se tivesse encontrado um novo brinquedo para brincar, ele começou a lutar com entusiasmo com Shingu. Dois convidados lutando um com o outro no chão foi a primeira vez no evento de escalada. O público ficou incrédulo no início, mas eles rapidamente pensaram na habilidade excepcional da neblina perseguidora exibida no vídeo e sentiram que a luta seria muito divertida de assistir. Assim que uma pessoa assumiu a liderança, as outras começaram a aplaudir e torcer. O franco-atirador teve a ideia errada e pensou que era ele quem estava sendo aplaudido. Sua raiva foi aplacada e ele imediatamente começou a lutar com mais energia. Em terreno plano, a habilidade do franco-atirador não era tão ruim quanto sua habilidade de salto. Depois que os dois atacaram um pouco, não havia certeza de que Shengu venceria. O público assistiu um pouco, mas não viu a habilidade que esperava dela e todos ficaram muito desapontados. Naquele dia, outra pessoa havia jogado na conta da neblina perseguidora. Alguns jogadores no 10º servidor sabiam disso, mas esta informação não foi dada no vídeo, então jogadores de outros servidores que tinham visto o vídeo não sabiam disso. No chão, os dois continuaram lutando intensamente. No alto, os 4 profissionais também lutavam ferozmente. No meio, os 2 convidados estavam como antes. Eles não prestaram atenção um no outro e continuaram a pular. Mas o personagem de Tan Ho parou. Depois de ver que Shengu e o outro convidado estavam lutando em equilíbrio, sem hesitar, ela desceu do degrau flutuante e saltou. O público ficou em alvoroço, mas Tan Ho estava muito calma. Ela não se sentiu animada o suficiente simplesmente pulando. Mas se fosse pecar, então ela estava bastante confiante em si mesma. O franco-atirador ainda estava lutando com a neblina perseguidora e não sabia que um desastre estava vindo de cima. A Tanhu em queda golpeou para frente com sua lança, fazendo com que o convidado entusiasmado tropeçasse. O personagem de Tanhu não usou nenhum tipo de método para parar e, depois de cair de tão alto, sua saúde despencou pela metade. Neblina perseguidora, por outro lado, usou o canhão aéreo para parar. Mesmo que ela não tenha pousado de forma estável, ela não sofreu nenhum dano com a queda. Quando o franco-atirador se virou para o ar, viu que o personagem de Tan-Ho já estava com metade da vida após a queda. Ele riu alto e acreditou que ela era uma novata. Ele sabia que a pessoa que manejava o personagem era uma garota muito bonita, então ele a provocou de uma maneira muito casual. Garota bonita, isso doeu? Você gostaria de uma mão? Os eventos do segundo dia foram interativos, por isso não proibiram o chat de voz como nas partidas oficiais. Os jogadores podiam se comunicar livremente por meio de sua voz, ponto quando um personagem caía do alto, além de perder saúde, também ficava brevemente atordoado. Isso era algo que Tandro não sabia. Ela estava preparada para seguir com o movimento, mas então descobriu que não conseguia se mover por causa de seu estado atordoado. Isso teria dado ao oponente uma boa chance de atacar, mas o cara decidiu não atacar e, em vez disso, optou por provocá-la. Depois que ele terminou de falar, o estado atordoado passou. Tanho imediatamente fez seu personagem usar um dente de dragão. Este mago de batalha de nível máximo tinha um conjunto completo de habilidades, mas como Tanho estava familiarizada apenas com habilidades abaixo do nível 40, ela não usou as habilidades de alto nível. Quando ela usou os pontos, ela maximizou todas as habilidades com as quais estava familiarizada e então adicionou pontos aleatoriamente em outras habilidades. Tanro era muito séria para esta batalha, então ela não queria testar nenhuma habilidade de alto nível e apenas usou as conhecidas. Em termos de PK, Tanro estava muito acima dos jogadores normais. O franco-atirador foi completamente esmagado. Ele não tinha nenhuma habilidade de manter o foco e provocar a garota ao mesmo tempo. Por outro lado, a neblina perseguidora de Shengu correu e não hesitou em lutar com Tanro em um 2x1. A situação deste irmão não parecia boa. Os comentaristas não conseguiram acompanhar. Após uma breve pausa, um deles disse: "Se eu não estou vendo as coisas errado, então essas duas meninas formaram um time." Ao mesmo tempo, os membros do público não foram os únicos surpresos, até mesmo os espectadores nos assentos dos jogadores profissionais estavam assistindo seriamente. "Aquele mago de batalha parece ser muito bom", alguém disse. "A velocidade da mão dela é muito rápida."
Os jogadores de nível profissional foram instantaneamente capazes de reconhecer qual era o ponto forte de Tandho. Suspirou, mas ela não tem experiência suficiente. Porque ela não usou uma investida do dragão furioso lá. Outro suspirou. Investida do Dragão Furioso era uma habilidade de nível 60 dos magos de batalha. Era uma habilidade que atualmente não estava na linha de pensamento de Tandho. Capítulo 320. Ajudando e sendo ajudado. Tradução Silva. O miserável franco-atirador queria se mostrar na frente das belezas, mas o único fruto que seu esforço deu foi ser espancado por elas. Depois de ouvir o comentarista dizer que as duas já haviam feito uma equipe, ele se recusou a desistir e, ao voltar a se levantar, gritou, sua sem vergonha. Vocês até fizeram uma equipe. A multidão riu. Os comentaristas tinham até verificado as regras e explicaram: as regras não mencionam nada sobre isso, mas já que não fala sobre isso, quer dizer que deve estar tudo bem. Todos que estavam assistindo podiam ver a cena com muita clareza. Ninguém simpatizou com ele. Todos assistiram com alegria quando ele foi esmagado pelas duas belezas e aplaudiram repetidas vezes. No entanto, a equipe de transmissão não tinha certeza do que fazer. Os espectadores no estádio tiveram mais liberdade e tiveram uma visão completa do jogo. Eles poderiam escolher onde eles queriam assistir. A equipe de transmissão, porém, só conseguiu mostrar um único ponto de vista. A partir das reações do público, ficou claro que todos estavam assistindo a esta batalha. Mas, no final das contas, este foi o evento de escalada. Eles deveriam transmitir as lutas entre os profissionais ou mostrar as lutas entre os três jogadores normais. Vendo que não era capaz de derrotar Shengu e Tandho, o franco-atirador decidiu fugir. Tandho não era uma pessoa que gostava de desistir e Shengu já estava furiosa com ele. As duas não pararam para descansar e correram atrás dele. Os três, um na frente e dois atrás, foram direto para a borda do mapa. Vários membros da audiência se levantaram, querendo ver o que estava acontecendo na borda. Eles sairiam do mapa e iriam para os assentos do estádio. No final, quando aquele franco-atirador estava prestes a sair da borda, ele repentinamente mudou de direção e seguiu ao longo das bordas do mapa. O público vaiou, mas depois de um breve momento, ficou em silêncio de novo. Isso porque eles puderam ver nas telas que não era possível correr além das bordas do mapa. O público não conseguia ver as bordas do mapa a partir da projeção, mas as telas deram as perspectivas dos jogadores. O mapa realmente tinha fronteiras. Depois de bater em uma parede, o que mais ele poderia fazer a não ser virar? Mas por quanto tempo ele poderia correr? Shengu e Tandho se separaram até que finalmente o prenderam. Com um lobo na frente e um tigre nas costas, o jogador não tinha para onde correr e foi morto. Aplausos vieram de todo o estádio. Os personagens de Tandho e Shengu heroicamente voltaram a pular os degraus flutuantes. No primeiro evento, o público testemunhou a elegância do grande atirador Zhou Zekai. No segundo evento, o público presenciou a emoção trazida pelos jogadores normais. A atmosfera estava animada e até mesmo aqueles nos assentos dos jogadores profissionais conversavam mais entre si. O que você acha? Jogadores de todas as equipes estavam fazendo essa pergunta. A pessoa a quem prestavam atenção é, claro, Tandho. A velocidade dela é muito boa. Todos disseram. Embora haja algo realmente esquisito. Um mago de batalha disse: eu observei de perto o tempo todo, mas não havia usar quaisquer habilidades acima do nível 40. Não importa quão boa fosse a oportunidade, ela nunca as usou. Talvez ela pensasse que não houvesse necessidade de usar habilidades tão poderosas contra seu oponente. Pode ser. Talvez a diferença de habilidade fosse muito grande. Enquanto os espectadores discutiam entre si, Shengu e Tandho continuaram a pular. Nesse ponto, Sumo Shing e os outros profissionais estavam quase na linha de chegada. O outro convidado já havia passado da metade do caminho também. Shengu e Tandho estavam começando de baixo mais uma vez. Mas depois de oferecer a eles um show tão divertido, as pessoas na plateia as apoiaram muito e gritaram constantemente palavras de encorajamento. Após alguns minutos, os quatro profissionais chegaram ao topo, um após o outro. Sumo Shing manteve a liderança inicial e conquistou o primeiro lugar. Os outros a seguiram logo em seguida, embora soubessem que, desta vez, a partida não era focada neles, mas sim nas duas belezas que não subiram nenhum quarto da distância ainda. Os quatro profissionais ficaram na plataforma superior e olharam para baixo. Shengu e Tandho não estavam fazendo o papel de bobo e pularam passo a passo. Mesmo que elas não fossem tão rápidas quanto os profissionais, elas ainda não cometeram erros. Vamos, estamos quase lá. As duas garotas se encorajaram. Elas ergueram os olhos e viram que o outro convidado também havia chegado ao topo. Elas foram as únicas que restaram. Vai, vai.
O público apoiou. Oh, não. Um membro da audiência de repente gritou. Ele viu Shengu cometer um erro. Neblina perseguidora não pulou alto o suficiente e não alcançou o degrau flutuante. O mago de batalha de Tandro saltou e lançou um golpe celestial nela. A neblina perseguidora foi impulsionada e, ao parar, pousou no degrau flutuante que havia pedido anteriormente. Pequena Tan. Shengu gritou e rapidamente virou sua câmera para o ar. O mago de batalha de Tandro estava em um degrau flutuante 2 níveis atrás. Estou bem. Tandro riu. Também foi um ataque, mas tinha sido feito entre duas amigas para se ajudarem. Comparado com aqueles ataques do franco-atirador tentando atrapalhar os outros, esta cena comoveu muitos entre a plateia. Mesmo aqueles que estavam na linha de chegada tiveram seus personagens fazendo um movimento de aplauso. A neblina perseguidora de Shengu levantou-se no degrau flutuante e não se apressou em saltar para o próximo. Ela esperou até que o mago de batalha de Tandro atingisse a mesma altura e continuaram juntos. Depois disso, seus pulos ocorreram sem problemas e as duas alcançaram a linha de chegada sob os aplausos e gritos da plateia. O anfitrião tomou a frente e impulsionou a situação para alcançar um clímax maior. Os 7 personagens de pé no topo acenaram com as mãos para o público e então desapareceram. Nas plataformas de jogo, os jogadores diziam: Parabéns pela vitória, Sumo Shen. Há algo que você gostaria de dizer? Em circunstâncias normais, o campeão seria o último a ser entrevistado pelo anfitrião. Mas desta vez, o anfitrião mudou a ordem. A primeira a ser entrevistada foi a campeã Sumo Shen. Sou muito feliz. Mas estou ainda mais feliz por ser capaz de ver uma cena tão bela neste evento. Lembro que alguém costumava dizer que Glória nunca foi um jogo para ser jogado sozinho. Eu realmente gosto dessa declaração. E elas mostraram isso perfeitamente. E sou muito emocionada. Sumo Shen disse. Era isso que você queria ver quando as escolheu? Perguntou o anfitrião. Sim. Agradeço a elas por seu excelente desempenho. Sumo Shen sorriu. A plateia aplaudia freneticamente. O anfitrião foi até Shengu e Tandrou. As duas se tornaram os personagens principais deste evento. Parabéns às duas. O anfitrião disse, pelos aplausos do público, sabemos que não apenas Sumo Shen, mas todo mundo ficou muito emocionado com vocês. Vocês estão felizes? Claro, Shengu realmente queria dizer que essa era uma pergunta estúpida, mas na frente das câmeras ela se segurou. A demonstração de amizade que vocês demonstraram a todos foi muito comovente. Posso perguntar há quanto tempo vocês se conhecem? O anfitrião perguntou. 2 anos. Shengu continuou a responder, enquanto Tang Ho ficou de lado, sorrindo. 2 anos 2 anos não poderiam ser considerados tempo suficiente para ser apenas conhecidos, porém não era o suficiente para serem velhas amigas. O anfitrião não sabia o que dizer. Após uma breve pausa, ele rapidamente seguiu. Vejo que vocês têm uma relação muito forte. Vocês se conheceram através do Glória. Não. Shingu respondeu honestamente, embora sua resposta não se encaixasse na situação. Oh, então vocês devem jogar muito Glória juntas agora, certo? O anfitrião perguntou. Ou no futuro? Shingu disse. No futuro. Por que não antes? O anfitrião perguntou curiosamente. Porque ela começou a jogar Glória há pouco tempo. Shingu olhou para Tandrou. Desta vez, o maior rebuliço veio dos assentos dos jogadores profissionais. Esta beldade, que havia chamado a atenção deles, de forma inesperada tinha começado a jogar recentemente. Seu desempenho anterior significava algo completamente diferente agora. Há pouco tempo. Quanto tempo? O anfitrião fez a pergunta que os profissionais esperavam saber. Por volta de um mês. Shingu disse. Um mês. Você está dizendo que antes disso, ela nunca havia encostado em Glória? O anfitrião perguntou com curiosidade. Só um pouquinho. Tandro disse. Quanto é um pouquinho? O anfitrião perguntou de novo. Às vezes eu ajudei com algumas lutas na arena. Tandro disse. Ela até me ajudou a terminar o desafio do domínio celestial. Shengu acrescentou. O público ficou em alvoroço. Para alguém que mal tocou em Glória ser capaz de vencer o desafio do domínio celestial. E depois de ver sua partida anterior, como era alguém que só jogou por um mês, dos incontáveis jogadores, quantos deles poderiam jogar assim? Todos os profissionais se entroaram. Desafio do domínio celestial? Não era nada difícil aos olhos deles. Mas com isso, eles tiveram um melhor entendimento da habilidade dela e sabiam o que significava ter tal habilidade com apenas um mês de jogo. Antes disso, a avaliação deles era apenas uma ó, ela não é ruim. Mas depois de saber que ela era apenas uma iniciante que havia jogado apenas por um mês, agora isso era formidável.